o pânico, né, cara? A pandemia o que atrapalhou muito foi a questão do pânico mesmo. A galera não pôs a bola no chão, né? Pô, exato. Mas não dava, meu. Não dava porra, pra mas bola no É, chão. foi estreito. Quem colocou... Não, cresceu, sim. É. Sim. Quem colocou, Mas é cresceu, aquilo, né, cara? A gente, desde o início, a gente tá acostumado com uma operação pegando fogo, o que era incômodo pra eles, pra gente era uma situação normal, porque quem Era é o dia a empreendedor dia. no Brasil tá acostumado com isso. Cara, a mas- gente tá mas acostumado todo com lado, isso. falei. Vocês abriram uma empresa no início da pandemia. Foi Foi. Ou praticamente. vocês quebravam, ou vocês isso aí. inovavam. Exatamente. Fala, galera, mais um Overbooking começando. Mas antes de tudo, tá passando o Jogo do Brasil, por isso a camiseta aqui, ó. E a gente gravando, né não, Pedrão? Boa, avisa isso aí, Goi, meu. A gente grita aqui, joga cerveja pro alto, faz o que tiver que fazer. Jogando cerveja nos convidados, a gente tá maluco aqui. Mas antes de começar, o Pedrão vai passar aquele recado de sempre. E aí, de boa? E aí, de Como boa? vocês estão, galera? Tudo bem? Galera, antes de tudo, aquele recadinho básico de sempre, né? Seguir nas redes sociais, estamos no TikTok, estamos no Instagram também, mas principalmente aqui no YouTube. Então entre lá no canal, se inscreva, ativa o sininho e acompanha, porque sempre que você deixa o like, compartilha, a gente consegue crescer mais. E crescendo mais, a gente consegue trazer convidados de peso igual os convidados de hoje, certo? Exatamente. E hoje nós temos aqui mais um episódio bacana sobre empreendedorismo. Você que gostou do episódio do Casal Maróstica, você vai gostar desse aqui também. Nós vamos falar aqui com dois diretores da Somos Hunter, uma empresa que já nasceu inovando em um mercado dominado por gigantes. E para entender como eles enxergaram aí oportunidades de criar esse negócio, nós trouxemos aqui o Bruno Grilo, que é sócio fundador da empresa. Fala, galera. Bem-vindo aí. Obrigado pelo convite. Estou muito lisonjeado por estar aqui. E tenho certeza que a gente vai ter um excelente bate-papo, tá? Sou o Bruno Grilo, sou fundador da Hunter, tá? Estou aqui do meu lado com o Iago Iuli, um sócio cofundador. Ele é o diretor de marketing e comunicação da Hunter e também quer bater mais uma bola aí com vocês. Bem-vindo aí, Iago. Bem-vindo. Bem-vindo, Brunão. E o Iago Iuli, né? Diretor de marketing também, cofundador aí da empresa. Obrigado antes de tudo, gente, tá? É um prazer muito grande pra gente estar aqui, porque é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Nós estamos num mercado totalmente dominado pelos maiores players que vocês vão ver no Brasil. Então, pra gente é uma honra muito grande estar podendo falar um pouquinho do que a gente criou desde o início, de toda a nossa ideia, do nosso caminho, da nossa trajetória até aqui. Pra gente é super importante alimentar isso, né? Eu sou o diretor de comunicação e marketing da empresa, responsável por toda a área de atendimento, comunicação e marketing, e a gente vai falar um pouquinho aí dessa frente da Hunter aí pra vocês hoje. Muito bom, muito bom. Bem-vindos aí. E o seguinte, ó, antes de tudo a gente falou aí do mercado que tem empresas gigantescas aí, mas fala pra gente o que é a Somos Hunter e qual que é o business de vocês. Conta pra gente. Eu vou deixar essa bola com o Iago. Ele é o nosso diretor de comunicação, então ele fala... Ninguém melhor do que ele. É, né? justamente. Bota o cara pra falar, né? Eu sou tímido. Então, mais ou menos 3 anos atrás, o Bruno tinha uma inquietude com ele, né? Na busca, na verdade, de um investimento, né? Que pudesse ser seguro e rentável, né? Que todo brasileiro quer, né? Onde pode deixar o dinheiro de um jeito seguro e pode trazer uma rentabilidade acima da média. Na época, ele buscou diversas formas e não encontrou, né? Então, ele tinha alguns carros já, ele já vinha de um mercado de compra e venda de veículos, ele já tinha essa expertise. E aí ele, junto ao nosso outro sócio, Sidney, né, conversaram um pouco sobre essa ideia e chegaram ao denominador de que o aluguel de veículo para motores de aplicativo era um mercado rentável. O Bruno já tinha experimentado de um jeito mais informal na época. E aí eles sentaram antes, né, eles começaram com essa ideia, eu vim um pouco depois. Eles sentaram para promover e ver se isso tinha validade, né, se isso tinha segurança, se isso tinha um método para ser feito. Né? Então, eles conversaram um pouco. Logo depois, na época, eu trabalhava junto com o Sidney. E aí ele veio me contar, o Bruno tinha um e-book, né? Todo organizadinho, com todos os passos do que ele queria fazer, trazendo segurança do método que a gente desenvolve. E o business inicial era justamente alugar os veículos de uma maneira segura e rentável. Que a gente pudesse colocar o nosso patrimônio alugado para um motorista terceiro e que isso pudesse trazer rentabilidade e segurança. Tá? A gente começou desse jeito. Na verdade, eu era militar e revendia veículos. Tá? Compra e venda de veículos. Compra e venda de veículos. O militarismo era praticamente o meu bico.
fui investir. A revenda de veículos trazia mais, era a minha renda principal. Ela trazia mais Mais lucro. mais né? lucro do que o próprio militarismo. E eu tinha alguns carros e eu queria alugar esses carros. Mas, na verdade, eu queria parar de revender e alugar. Aí eu procurei grandes players. Vou nem citar nomes aqui, mas as 3 principais locadoras. Locadoras de veículo. Isso. Não vou... São meus concorrentes indiretos. E como eles não pagam a gente, não vai falar mesmo. Não vai falar não vou deles, falar, não vale a pena. É isso aí. Vou falar Mas só, assim, né? é isso aí. E todos bateram a porta na minha cara. Eu tinha veículos zeros e alguns seminovos com menos de 1 ano de uso. Falei, vou agregar. Eu ouvia muito falar em agregar caminhão, agregar van, Kombi, Fiorino. Falei, não, por que não agregar meu carro particular? Certo. Meus carros, né? Então, procurei esses grandes players e eles me deram não. E como você chegava lá com a proposta? Era quem você procurava? Como que era? Eu procurava o gerente da loja e tal. Entendi. Falava, olha, eu tenho aqui uns carros X, tal, interessa. Muitas das vezes eram até melhores do que A frota é melhor do que o carro deles. deles? Mas não, aqui é só frota própria mesmo. Eu falei, como é que é isso? Aí eu, indignado, comecei a fazer uma varredura na internet, né, uma pesquisa. Eu falei, locadora que eu possa agregar carro, veículos e tal. Não tinha. Aí eu falei, Isso no Rio de Janeiro, né? Você é do Rio. No Rio, mas só que eu fiz uma busca Geral. âmbito Brasil, Tá. né? Então eu falei, não tem? Como é que não tem? Aí aprofundei mais e vi que realmente não existia uma locadora que eu poderia agregar meu carro particular. Eu falei, gente, isso é um nicho, então é uma dor que da mesma forma que eu tive, outras pessoas têm, né? Sim. Então, eu falei, vou criar uma locadora que faça isso. Só que, para abrir uma locadora, né, gente? Todo mundo aqui sabe que os grandes players são bilionários. Então, eu ia precisar de bastante grana. Na época, eu não tinha tanto, né? Você tinha quantos carros nessa época? Que você queria Tinha mais ou ter uma menos ideia? 20 carros. Pô, mas esses caras aí que a gente não vai falar aí, mas os big players aí, os caras têm, sei lá, você tem ideia de quantos carros os caras têm no Brasil? Sim, se juntar os 3 grandes, que hoje são 2, a gente está falando aí de 500 mil carros. Caraca. A gente Não está é nem- falando agora no primeiro semestre, no segundo semestre agora de 2022, acabou de sair aí um levantamento de que 1/3 de toda a frota gerada no Brasil, 1/3 foi comprado por locadoras de veículos. Cara, mercado bilionário. Bilionário. Ó, por causa das locadoras que os carros novos estão caros aí, que não acha pra... Porque comprando muito, né? Comprando um terço. E depois que eu fui estudar o mercado, eu pude perceber que a maior fonte de receita deles não é no aluguel, é na revenda dos veículos. É na revenda. Então eu falei, por isso que eles não quiseram meu. Porque só pra pensar assim, aí eu não conheço o negócio, tá? Se eu estiver falando merda, aí você fala, não, você falou a besteira pra caramba, e você me explica. Tranquilo. Mas eu imagino porque o dinheiro do aluguel, ele paga o financiamento do carro, vai lá, que ele sei lá, se ele pega no banco, se é um caixa que ele tem, e aí quando ele revende, 100% do lucro é dele. Ou não é isso? Na verdade é o seguinte, as locadoras ela têm um desconto, né? Então, por ser locadora, tem um desconto e gira em torno de 20% a 30%. que é muito. Então, na hora aí tu compra um carro de 20% a 30%, posso estar até dando um tiro no nosso pé nego, mas tudo bem, faz parte do jogo. É isso. Então, na hora de revender, tira um pouquinho, tira 10%, 5% ali que tu consegue vender bem. Um carro com pouca quilometragem, que é o que realmente o público busca, e com preço. Então, assim, mesmo que não tenha muita lucratividade no aluguel, ela ganha realmente Você ganha ali na revenda. e com o volume No que volume, tem. justamente. A gente está falando aí em torno de 100 a 200 mil carros por ano. Cara, se o aluguel pagar as contas, pagar Só paga o o custo giro dele, fixo. né? O custo do Exatamente. negócio, a venda do veículo depois O entra. break-even das locadoras vem na revenda. É. É um E- movimento muito grande. Por isso que tem essa rotatividade muito grande, porque eles compram muitos carros novos, que nem o Iago trouxe um dado hoje, da ABLA, né? A Associação Brasileira de Locação de Veículos. Quanto mais ou menos, Iago, tu falou?
Então, de todos os carros comprados, gerados no mercado nacional em 2022, 1/3 foi comprado por locadoras. Sim. Entendeu? Então, é uma mobilização de mercado, assim, monstruosa. Em 2021, foram 440 mil veículos comprados por locadoras. E em 2022, a ABLA estima-se de ter crescido 20%, mais ou menos isso daí. Isso então, no mercado em queda, né? Tem que lembrar que os microcomponentes estavam Exatamente, falsos. exatamente. com Covid. Covid. Então, assim, é um mercado realmente que... quando a Somos Hunter nasceu, nós sabíamos Onde você estava do entrando. desafio. E é aquele negócio. Nós nascemos resilientes. Então, a gente sabe, olha, nós vamos ter o desafio, mas nós vamos se adaptar ao ambiente, o que tiver que acontecer, para realmente trazer uma inovação para o mercado. E nós escolhemos quem? O público de aplicativo, motorista de aplicativo, que é o que eu falei. Se nós formos competir com os grandes, né? Então, você é só mais um. Você já sai atrás já. Então eu vou correr atrás de quem eles não querem. Então eu vi sim. que na pesquisa de mercado que nós fizemos, nós percebemos que os motoristas de aplicativo, eles eram muito rejeitados. Por quê? Ah, Bruno, por quê? Porque o motorista de aplicativo ele roda muito, em primeiro lugar. Sim. Então, é um carro que para a locadora tradicional, um ano com motorista de aplicativo vai rodar 100 mil quilômetros. Já era, não revende. Não revende. Então, por isso que eles são postos de lado. Meio que jogado. Aí eu falei, então, como que esses caras trabalham? O cara que não tem um veículo, como é que ele trabalha? Aí eu fui ver, eram pessoas físicas. Pessoas físicas que têm o seu carro e alugam para o motorista de aplicativo. Pode crer, porque, sim cara, mesmo. eu trabalho na Leroy Merlin, né? E aí agora eu fico rodando loja. Então a empresa paga o aplicativo e eu fico rodando de aplicativo todo dia. Meu, a quantidade de cara que fala, trocando ideia, que, pô, esse carro aqui é alugado. Mas você aluga por quem? Ah, não, alugo do terceiro. Informal, É tudo informal. informal, cara. É um tudo mercado informal. informal do caramba. É um mercado informal, gigante. poucos conhecem, é um oceano azul. Eu acho que não tem nem estimativa de quantos milhões estão nesse Porque mercado, é um né? dado muito informal, é um dado que não tem uma Sim, você não tem pesquisa como- muito em nem- cima não tem como disso. mensurar. Cara, por exemplo, eu fiquei um tempo com 2 veículos e a minha esposa começou a fazer home office e eu também. E a gente, pô, pra que nós vamos ter 2 carros, cara? Quer dizer, a gente acabou vendendo, mas numa dessa você agrega e faz uma renda passiva, né? Justamente. Exatamente. Um dos... a gente até começou a bater o papo aqui, não deu para explicar. Hoje a Hunter, ela é o quê? A Hunter é uma holding com 4 empresas, tá? Então, a primeira empresa é a locadora Somos Hunter, locadora de veículos. A segunda é uma locadora de motos, tá? Mais para frente nós vamos explicar. Sim. A terceira é a consultoria de investimentos, que é o quê? As pessoas investem na inovação, que é a Somos Hunter, e nós transformamos esse investimento em carro. Então, carro ou moto. Certo. E a quarta empresa, a empresa de tecnologia, é a Hunter Tecnologia, que ela é baseada em Portugal. Tá? São tantas informações que às vezes não dá nem para a gente divulgar. As pessoas próximas mesmo, às vezes não sabe tudo da Hunter. Os nossos concorrentes, né, eles pensam que a Hunter é só uma locadora de veículos, mas não. Tem os braços Tem ali. os braços, realmente. A locadora de veículos é só um braço do grupo Hunter, né? Então, assim, só para ficar mais claro a explicação aqui, nós fazemos captações de recursos na Hunter Consultoria de Investimentos e transformamos esses recursos em carro. Então, esse carro eu coloco para o motorista de aplicativo rodar. Esse motorista de aplicativo, ele me traz um retorno que eu pago o investidor que investiu ali. Então, assim, a Hunter faz gestão desse veículo, faz a administração e cuida de todo o negócio como um todo, né? Então, assim, o motorista, ele é acompanhado 24 horas, o carro dele é monitorado, ele faz checklist semanal, ele faz revisão, e a Hunter controla tudo. E os pagamentos também. O investidor que investiu, ele não tem dor de cabeça com nada. Por quê? Porque a Hunter tem um método que nós criamos lá atrás, foi
realmente é uma pesquisa nesse mercado que poucos conhecem, uma pesquisa muito profunda e até hoje a gente vem realmente só fazendo alguns ajustes porque foi bem feito. Então, assim, hoje o nosso índice de inadimplência ele gira em torno de 3%. Nossa, é baixíssimo, cara. Ao mês. Eu tenho até vergonha de falar, porque vai que alguém, né, queira... A pessoa fala... então vou criar uma... Na verdade, assim, eu falei baixíssimo, mas não é baixíssimo, é o ideal. Porque, pô, se vocês oferecem um trabalho tão bem feito, talvez seja o ideal. E a galera acaba não tendo inadimplência justamente porque, muitas vezes, pensando em carro de aplicativo, se o cara ele não roda, ele não ganha. Né? A primeira coisa, ele tem que rodar muito para conseguir ganhar. Muitas vezes, essa pessoa que faz a opção por ser um motorista de aplicativo, ele já não tem, às vezes, crédito no mercado. Né? Então, ele não consegue alugar por determinados locais. Cara, quando vocês tiveram a ideia, quem que acreditou em vocês? Lá no início, tivemos uma ideia, a gente tem os carros, fomos atrás das empresas, as empresas negaram, vocês fizeram toda essa pesquisa de mercado, e quem que acreditou? Quem vocês procuraram? Gente... É até difícil de falar, mas os próprios familiares não acreditaram. Cara, mas é normal, viu? Porque os familiares, amigos próximos, muitas vezes talvez não sejam as acreditam, últimas né? pessoas a acreditar, né? E não é por mal, tá? Acredito que é muito porque a pessoa te viu crescer, aí fala... não sei se é o mesmo caminho. Não, e eram não sei, histórias não muito estruturadas, né, cara? Profissionais, né? O Bruno tinha uma carreira Então, militar de anos. Que faltava... Quanto tempo? 20 anos de 20 anos de militarismo. militarismo, entendeu? Com uma Aposentadoria garantida. Então, assim, quando eu falei, gente, vou pedir demissão. Aí eu falei, não, o Você Bruno tá tá maluco. doido. Bruno tá doido. tua cabeça, Cara, porra. pensa bem, cara. Os próprios amigos do quartel e os próprios familiares. Muitos ficaram sem falar comigo para ver se eu ia não desistir, né? Mas não, eu sou bem centrado e bem... quando eu quero alguma coisa, eu corro atrás. Mas sabe o então, que é também? É porque nem todo mundo... Você falou aqui no início que o quartel sempre foi um bico. Você ganhava mais fora. Mas nem todo mundo sabia nem todo disso. mundo Ele sabia, já enxergava, justamente. ele sempre enxergou isso. Pra gente também, até como amigo dele, né? Todo mundo sempre foi amigo. Então, até a gente no início da Hunter, primeiro ano, a gente até falava, pô, Bruno, calma, cara. mesmo? Calma, deixa a gente tomar corpo. Porque assim, o Sidney e eu, nós temos uma trajetória profissional longa, né? De experiência, mas é muito mais fácil você pedir demissão de um emprego e com uma coisa minimamente garantida do que um cara que tem anos de militarismo, né? Então, assim, a gente falava pra ele, cara, espera um ano aí, porque ele também já tinha uma condição mais tranquila, então vai vendo como dá pra fazer e a gente vai tentando se virar aqui sem você, pelo menos nesse primeiro momento. Você vai nas reuniões mais importantes, você vai acompanhando a gente e a gente fica com a operação, porque o primeiro ano da Hunter, até hoje a gente ainda tem muita mão na operação, mas o primeiro ano foi muito operacional. Quer dizer que o primeiro ano você ainda ficou trabalhando no quartel, enquanto a galera, os sócios já estavam ali... Do jeito que se dava. acompanhava à distância. Aí o que eu fiz? Quando não tinha como continuar com os dois, eu pedi uma licença sem vencimento, né? Aí fiquei trabalhando, falei, olha, gente, agora é o seguinte... Não tem mais o dinheiro do vai quartel, raio, não. Não tem mais o dinheiro do quartel, não. A Hunter tem que... Vamos ter que desenrolar o Verdade. negócio. Aí a gente fizemos uma reunião lá e vimos o mínimo para sobreviver. Eu falei, o mínimo para sobreviver é tanto. Então, cada um vai ficar com esse tanto e agora fazer acontecer. Cara, Só que... Nossa história tem muita essa questão do baseado no empreendedor da vida real mesmo, sabe, cara? Sim. A gente saiu de um emprego e a gente sentou numa mesa e falou, cara, qual é o mínimo para você sustentar a sua família, eu sustentar a minha e você sobreviver? É X. Cara, menos que isso aqui não pode ter. Mas a gente tem que fazer de tudo. A pergunta tudo. do Germano, quem acreditou? Só os sócios. Só os sócios. Só os sócios. Ninguém acreditou. Teve gente que vocês chamaram para ser sócio e não acreditou? Meu irmão. Ah, é verdade, seu irmão. Verdade. Meu irmão, ele trabalha na editora Globo. Hoje ele tá fudido, ele tá bravo hoje, provavelmente. Aí chamei ele falou, não, ok, mano, vou embora. Aí, só que eu sou um cara muito exigente. Eu sou detalhista e eu cobro muito. Então, meu irmão, ele saía tarde do trabalho e tal, falou, e aí? E tua dedicação aqui na Hunter? Não, quando der. Eu falei, não, quando der, não. Tem que pôr com prioridade o bagulho. Não tá entendendo. Aqui é dedicação, cara. Então, assim, ele não conseguiu dedicar. Eu falei, pô, mano, então, valeu, obrigado aí. Mas
tu continua meu irmão, mas como sócio não é sócia. Como Hoje sócio, é nosso não. fã aí, é nosso amigão, mas teve isso no início. Em relação aos sócios, no início nós também tivemos uma briguinha, né? Porque eles trabalhavam numa multinacional Certo. e também para eles foi difícil. Claro, tem que abrir mão de coisas. Você abre mão de coisas, né? Sim. Eles eram, assim, Nós éramos heads, cabeças, heads das da operações. empresa. Entendi. Então, assim, para eles também foi algo Não é simples, né? Desafiador, né? cara? desafiador, Foi largar uma multinacional para investir num sonho. É. Que, na verdade, nós éramos um sonho. Né? Hoje, eu brinco muito lá com eles que nós somos a fábrica de realizações de sonhos. Então, assim, hoje nós realizamos sonhos. Antes nós éramos um sonho. Tá? Então, voltando, falei, gente, ninguém está acreditando. Então, vamos fazer acontecer que, aos poucos, nós vamos conseguir crédito com o mercado. Então, abrimos a empresa. Tá? Depois, os 4, os sócios, né? O Rodrigo, lá de Portugal. Isso que eu te perguntar, são 4 sócios. São 4 Isso. sócios E fundadores. qual que é o core de cada um? O que cada um cuida? Então, tem o Fala de você. Bruno. O Bruno, que é o Severino, né? É o CEO, diretor de Ele operações. fala que ele é o que faz o melhor café na empresa. CEO, diretor de operações, diretor comercial. Você é o cara das vendas. Faço café Faz de também, tudo aí, o cafezinho entendeu? top. Cafezinho é comigo. precisar fazer café, ele Aquela faz. medida certa eu sei fazer. Quando os investidores vão lá, eu vou para calma aí, deixa Cafezinho. comigo. Que é o café impacta, né? Lógico. Um dos propósitos da Hunter é impactar vidas. Então a gente já chega impactando com café, né? Então, tem o Iago, que ele é o diretor de comunicação e marketing, mas cada diretor tem uma subfunção dentro da empresa. Iago, além do marketing, ele cuida do setor de compliance também da empresa. Tá? Tem o Sidney, que é um amigo de mais de 20 anos, que ele cuida do financeiro. Além do financeiro, ele cuida do setor de jurídico. Ele é o cabeça do jurídico também. E o Rodrigo é o nosso diretor de tecnologia. Aí, por ele estar... é o único que não está 100% envolvido na operação, ele só fica realmente com a tecnologia. Que ele Tem 4 horas de fuso, né? E ele reside em Portugal. Portugal. Na verdade, uma das principais empresas do mundo levou ele para lá e ele está fazendo esse duo aí. Dupla função, Ele né? fica num polo estratégico de tecnologia de Portugal muito forte, numa indústria universitária muito forte, né? Perto lá da galera da RD, lá sitiado em Portugal. Então, assim, todo o nosso DNA tecnológico, desde o início, a gente pôde experimentar do que tinha de ponta e de melhor na Europa. Ele sempre trouxe isso pra gente com muita força. Então, a gente sempre se adaptou muito fácil, né? A gente, com a questão de pandemia e tal, pra gente foi assim... Eu digo que para as empresas tradicionais, né, muitas morreram e a gente foi num Acelerou mar. o negócio. A gente Justamente. nadou de braçada. Até porque, antes da pandemia chegar no Brasil, nós já estávamos mapeando Meio que o cenário. entendendo O que aquilo ia Rodrigo, acontecer. pessoal, tá ficando estranho aqui em Portugal, hein? Vai chegar no Brasil. O home office pra gente já era uma realidade. Isso. O controle de tarefas de time, assim, à distância já era uma realidade. Então, pra gente foi até positivo, Você assim, saiu em na certo frente, né? ponto. Vou fazer uma pergunta para vocês. A pandemia, ela fez o preço dos aluguéis de carro disparar, né? Porque faltou carro, e aí o que tinha para alugar disparou o preço. Isso ajudou ou atrapalhou vocês? Na realidade, no início da pandemia, todas as locadoras tomaram um susto. Por quê? De repente, lockdown, fecha tudo e tal. E as locadoras tinham tantos carros na rua que elas não sabiam onde colocar. Nem tendo dinheiro para pagar um estacionamento fechado. Aí o que elas fizeram? Elas começaram a praticamente deixar o carro de graça com o motorista, guardado na casa dele. Porque não tinha onde guardar. Era um estacionamento. Para não ter né? o custo do... Era um estacionamento. Não, eu lembro que nessa época eu tava sem carro, tinha acabado de roubar meu carro.
E aí eu peguei o dinheiro do seguro e falei, puta, não tenho, não sei se eu vou comprar agora. Que o preço começou a subir um pouquinho ali e tal. Depois teve uma queda. Cara, eu aluguei carro de assinatura. Sabe quando eu pagava por mês? R$790 por mês no carro de assinatura por mês. Real. Hoje é surreal, porque hoje é R$1.600 Hoje em no mesmo carro. dia, um carro É isso do aí. primeiro padrão, Do tu primeiro vai pagar padrão, quase é. R$2.000. né? Então, assim, no primeiro mês, as locadoras tomaram um susto. No segundo, foi melhorando um pouco, porque elas começaram a retomar esses veículos dos motoristas. E como é que aconteceu com a Hunter? A Hunter estava no primeiro ano. Eu falei, gente, não é interessante nós retomarmos esse carro. Por quê? Existe um investidor que acreditou na inovação da Hunter e ele investiu aqui. E o que gera esse retorno é o carro rodando. Então, enquanto as grandes estavam praticamente alugando carro de graça, a Hunter estava cobrando ainda para o motorista. Mas como isso, Bruno? As locadoras deixando o carro de graça e vocês alugando. Nós criamos um gabinete de crise que diariamente nós íamos avaliando Dia o a dia, cenário situações. e fizemos um plano de ação ali e todos os dias várias reuniões, atualizações. Então, nós fechamos parcerias com o quê? Com os aplicativos de entrega. Então, chamamos os nossos clientes, foi realmente algo sensacional assim, isso. A gente orientou eles quase que socialmente mesmo, porque a gente fazia a orientação até de como rodar melhor nos aplicativos, quais eram os aplicativos de entrega que ele poderia fazer as parcerias, quais aplicativos de logística. A gente montou uma consultoria para esses motoristas e a gente fechou as principais parcerias na época. A Log, eles estavam despontando, né? Mercado Livre. Foi começando a surgir esse conceito, né? Por isso que a gente começou a ver um monte de cara entregando. Esse conceito surgiu aí, o carro do cara cheio de mercadoria atrás. Entrega de mercado, como é que é aquele que faz? Que a Uber Corner Shop. Na época época, a Uber não tinha comprado ainda, nós fechamos parceria. Por quê? Eu falei, gente, pandemia, todos os executivos das grandes, eles não passaram por isso. Então, chegou a hora de que nós estamos em igualdade. 0 a 0. Então, agora, quem realmente tiver melhor a solução, quem realmente for mais criativo, vai ganhar. E foi o que a Hunter fez. Então, enquanto as grandes estavam passando por um período turbulento, que carro sendo devolvido em milheiros, né? A Hunter não, estava faltando carro. E os investidores começaram assim, gente, o que vocês estão fazendo? Não é possível. Não, os carros não estão rodando. A gente ia lá mostrar, olha aqui o carro rodando. Aí eu explicava. E vocês sempre tinham essa GPS no carro e mostrava. O investidor, no início da Hunter, na consultoria de investimento, nós pagávamos um retorno muito alto. E eles tinham acesso, para dar mais segurança, ao GPS do carro, ao rastreador. O carro deles então, na palma da mão, eles enxergavam. Gente, o carro está rodando. Já uma segurança, né? Porque no início a gente não tinha o nome que a gente tem hoje, a gente não competia diretamente com essa galera, então a gente tinha que trazer algumas seguranças. A gente pagava um pouco mais, a gente trazia ali o carro na ponta da mão ali para o cara poder, legal, meu investimento ele está atrelado a um ativo. Certo. A gente sempre teve essa preocupação, porque no meio que a gente viveu existe muito golpe, existe muita história da pirâmide, existe muito isso. Sim. E a gente sempre quis se distanciar o máximo que a gente pôde disso. Então a gente atrelava os investimentos a ativos. Você já tem que quebrar essa barreira inicial na cabeça do cliente, porque ele já tende a pensar ele já é reativo. Em pirâmide, essas coisas. Exatamente, porque o cara que vem investir nessa frente, ele não é um investidor arrojado. Ele é um investidor conservador que está tentando buscar uma nova forma de investir. Então ele enxerga na Hunter, os caras têm alguma segurança, vou arriscar, vou tentar, mas começa devagar, compra. Na época a gente não tinha cota, hoje a gente cotiza os veículos, na época era só um veículo, o cara só podia botar 50 mil, 40 mil, então já era... O valor total do veículo. Era um valor total do veículo, Hoje você fraciona. Hoje a gente tem diversos investimentos, então assim, o cara vinha um pouco mais inseguro e a gente tentava trazer essas seguranças para o cara no dia a dia, para poder desmistificar isso. E na realidade, nós fomos chamados muitas das vezes de malucos, né? Como é que uma empresa nova e vocês só querem investidores que tenham 30, 40, 50 mil reais? Foi uma estratégia que nós usamos que o quê? Eu falei, gente,
se nós fecharmos com um grupo de investidores de alto padrão, esses investidores vão levar a gente a outro patamar. Outro e foi o que patamar. aconteceu. Rapidamente, né? E foi o que No aconteceu. início, os investidores vieram da onde? Network. Network. Agora o perfil E a dos maioria o caras. quê? São Paulo e Rio? Ou Maioria Rio e Minas Gerais. Minas? Por quê? Eu tinha alguns conhecidos em Minas, lá eu mostrei esse projeto. Eles gostaram e tal. Aí começaram realmente a contestar tudo que eles falavam, trazer uma solução. E o principal foi o quê? Foi uma grande seguradora ter acreditado na Hunter também. Qual a seguradora que foi? Pode falar. Pode falar? Pode. Foi a HDI. A HDI Nós- acreditou, então. Acreditou. Foi aqui, né? então, Foi aqui em São uma- Paulo, uma nossa reunião Quero que a até gente fez. agradecer. Na época era o diretor-geral Marcelo, nos recebeu muito bem. Nos chamou de louco, realmente, vocês são loucos. Eu vou ser mais louco ainda que eu vou... Mas eu vou- Principalmente eu vou porque ser a louco, gente, principalmente porque a gente começou numa das piores praças consideradas a nível nacional, que é o Rio de Janeiro, É. que é a praça de maior índice de roubo, maior tudo que pode existir E- contra o veículo. Cara, a gente seguro começou. é caro no Rio pra caramba, né? Tudo Ó, o lá. seguro é caro. A seguradora, ela fazia análise de perfil Não de faz. CEP, CPF. Então, assim, uma empresa nova chegar para uma grande seguradora, multinacional, olha, a partir de agora, quem faz análise de perfil sou eu. E a gente sentou na mesa dele mesmo. Vocês. Nós. Ele falou eu, é vocês. É porque nós Somos estruturamos esse método, deixamos ele como se fosse um TCC mesmo, literalmente estudado, e a gente conseguiu, através de um parceiro nosso, que é o Igor, né, que é dono da corretora, que Corretora ajuda F4, a gente, né? corretora F4, que ajuda a gente até hoje. Ele conseguiu uma reunião, e ele falou, olha, vocês têm essa reunião para falar tudo que vocês têm para falar. E esse cara, que é o cara que coordena a operação, vai estar lá, e é a hora de vocês. E aí lá a gente... Fizeram o pitch lá. Quanto tempo vocês tiveram pra fazer o pitch lá? Não, a gente teve uma hora. Uma horinha pra Uma horinha, explicar tudo. botamos negócio. uma Porque, apresentação assim, e- foi uma mesa, você não tem noção. Não, Conta, A pô, mesa com Cara, uns cin- Alta cúpula. Não, assim. 50 metros de mesa. Cara, Não, o prédio é- deles Caramba. aqui em São Não, a Paulo... mesa de uns 10 metros. Parece que é cara. desenho animado, Ah, né? mas era aí, mas tinha um monte de gente Muito pra grande. acompanhar a Tinha uma apresentação. galera, porque era a galera que liderava a operação, era a galera que liderava produto, era a galera que liderava TI, era todo mundo que estava Porque, envolvido assim, porque a gente estava desenvolvendo algo novo que É. não existia para eles. É porque hoje é o seguinte, né? Vamos lá. Hoje, a seguradora, quando ela... Hoje, assim, sempre, né? Quando ela vai proteger o veículo de alguém, ela pega os dados da pessoa e faz uma análise de risco com base no CEP de pernoite, com base na idade, com base em algum histórico anterior, com base em uma série de coisas, certo? Justamente. E quer dizer, lá no Rio, se o cara fosse pegar... fazer isso para cada um dos motoristas de vocês, Raramente Não, alguém não. passava. raramente alguém passava e você ia ter preços também muito diferentes. Justamente. Isso aí. Aí não ia dar para escalar o mercado, né? Então, nós tivemos que convencer a seguradora que realmente nós éramos diferentes. Na verdade, gente, nós não criamos nada. Nós realmente inovamos com o que já existia. Perfeito. Mercado de locação já existia. Mercado de investimento já existia. No caso, o investidor, ele investe aqui em inovação, entendeu? Perfeito. Ele acredita na Hunter e não, estou investindo na Ele inovação da Hunter. acredita no modelo de negócio, né? O modelo Justamente. é disruptivo, pode trazer um retorno e é escalável, eu vou investir. Justamente. Então, assim, hoje, como funciona? O seguro da Hunter ele é baseado no carro. A precificação dele é no carro. Ah, qual carro? O carro vale quanto? Vale 60, 80 mil na FIP? X. Tem uma porcentagem lá que nós já fechamos previamente. Não, a Não seguradora... importa quem vai dirigir. Não importa. Não, isso aí é conosco. A gente porque que decide isso. Nós conhecemos esse mercado, nós conhecemos o público, entendeu? Então, aquele motorista que as grandes não querem, nós queremos. E hoje eu falo, nós temos uma fila com mais de 7 mil motoristas, só na cidade de São Paulo. Precisa arrumar investidor para conseguir 7 mil carros. É isso aí. Ou investidor com dinheiro, ou investidor com carro. Aquela ideia que eu tive lá atrás continua até hoje. Continua até hoje, gente. E você, Germano, tem o carro, pode agregar. Agrega aqui que o retorno que a Hunter dá, ele dobra o valor do carro. Então, assim, é um retorno fixo e muito bom. Por quê? Nós realmente
somos especialistas nesse mercado. É um mundo, é um oceano azul, tá? Que eu digo para vocês que, com 3 anos e meio de empresa, nós não temos concorrentes diretos, tá? Temos concorrentes indiretos, que são os grandes players, né? Só que eles têm uma parcela de veículos que eles podem alugar. Tá? Que também já nos procuraram, deixando claro. Isso daí. Fazer só para a gente continuar no fio da meada ali do seguro, para quem está assistindo a gente entender, né? Você que é motorista de aplicativo e quer comprar um veículo, você procura Hunter, é isso, né? Você procura Hunter vai vender para você. Se você não tem crédito na praça... Vender né? não, a Hunter vai alugar. Vai alugar para você. Vai alugar com opção de compra. Com a opção de compra no final. Então vai te alugar... Quer dizer, outros lugares que você não consegue mais crédito ou para comprar o veículo ou para alugar, e você ainda vai conseguir um preço melhor no seguro. É isso aí. Porque não faz sentido... eu entendi o que vocês disseram a respeito, porque não faz sentido você pegar o CEP do cara, o cara mora num lugar bom, mas vai rodar o Rio inteiro. Exatamente. O cara mora num lugar ruim, mas vai rodar o Rio inteiro. Então não é onde dorme, o problema é... E a questão de análise financeira também não faz sentido. Por quê? Em algum dado momento da vida da pessoa, ela pode ter tido um problema financeiro. E não vai ser isso que vai julgar ela socialmente se ela é capaz de sustentar aquele carro. Perfeito. Não é isso. O que vai fazer esse cara ser apto pra gente são diversas análises sociais que a gente faz que envolvam esse motorista, que falem, ó, esse cara é um motorista profissional, esse cara vive disso, ou esse cara não vive disso. E isso pra gente que interessa. Que aí é uma pessoa que quer cuidar do carro, que ele está pensando no longo prazo. O nosso método, ele foi feito para o cara que está pensando a longo prazo. Ele vai comparar a gente. Diversas vezes chegam lá motorista. Ah, porque eu vou lá na locadora tal, eu pago R$1.000. Tá bom. A sua quilometragem é livre? Você tem suporte 24 horas? Você tem todo esse suporte que a empresa traz para você com tudo que a gente oferece de produto agregado? Não. Eu falei, então você não está comparando direito. Você tem que fazer a comparação. Tem opção de compra. O cara vai lá comparando maçã com banana. Exatamente. Não tem opção de compra. E o que o Iago, talvez ele até pontuar, é que nós não fazemos análise de crédito, gente. Então, assim, no início, nós fazíamos. Só que, assim, nós percebemos que 99,999% o cara tinha tá nome sujo. motivado na Então, praça. gente, Isso aí. se nós continuarmos fazendo análise de crédito, Não dá. nós vamos Vocês vão ser ter mais uma- uma. Então, Isso aí. assim, um dos grandes diferenciais da Hunter é dar crédito para quem não tem crédito. E, então, isso justifica também o número de inadimplência ser baixo. Por quê? É aquele motorista que... É a última chance do cara. Justamente. Ele já bateu na porta de vários, fecharam a porta na cara dele, e ele viu na Hunter a Falou, é a oportunidade. Hunter, ou daqui não E ele, vou pra leva, lugar nenhum. e ele leva isso muito a sério, cara. Esse cara leva isso muito a sério, porque principalmente alguns que conheceram a gente pessoalmente desde o início do projeto, tem motores que conhecem a mim, conhecem o Bruno, sabem o nosso nome, apertaram a nossa mão, mas tem outros que até hoje também conhecem. E esses caras sabem que a gente trouxe para eles uma chance de talvez... É a última chance de sustentar a família dele, é a última chance dele ter uma vida digna. E isso está muito ligado a um conceito da nova economia de ESG, né? A galera fala muito de ESG, ESG é o carro com gás. Não é só isso. ESG está ligado a uma coisa da economia circular. Perfeito. Que pra gente é muito forte. E essa é uma realidade que a gente vive dentro da O Hunter. trabalho social é SG também. É até mais do que um carro elétrico, velho. Exatamente. Exatamente. O ESG é isso. É você fomentar um ecossistema que, primeiro, a gente tem solidez suficiente para retroalimentar as empresas que a gente tem dentro da nossa holding. Uma empresa alimenta a outra e a gente vai gerando com que elas cresçam cada vez mais juntas. E a gente traz isso para um âmbito social, porque a gente oferece para as pessoas, o investidor também não consegue encontrar uma oportunidade de investimento igual ele tem com a gente, e outra, o motorista não consegue em lugar nenhum encontrar uma oportunidade de ter um veículo do jeito que ele tem com a gente, dessa maneira facilitada. Esse modelo da holding, né, que vocês têm lá as 4 empresas... Elas cresceram necessariamente juntas ou foi aparecendo os gargalos e aí vocês tiveram que ir criando para... Foram necessidades que foram acontecendo e nós fomos, já que não tem, vamos criar. Então foram dores, né? Que a gente foi... E a gente é muito assim, né? Já que não tem, vamos criar. A empresa é bem criativa, tá? Como o Iago falou no início, somos 4 diretores com pensamentos distintos, mas que quando se juntam, a gente cria uma bomba atômica. Então, assim, nós somos incomodados o tempo todo
tá? Aqui dentro da Hunter não existe zona de conforto. Então, na verdade, eles até aprenderam um pouquinho isso comigo, que eu sempre fui bem incomodado. Militar, eles então, não gente, aceitam a primeira não. Você vai aprendendo por quê. Até. Então, assim, no início, eu bem rígido com a operação, porque eu falei, gente, só nós 4 que acreditamos no negócio. Então, se a gente não fazer acontecer no mínimo tempo possível, ninguém vai acreditar. Se tiver um elo fraco ali, ferrou, né? Foi o que aconteceu na pandemia, a Hunter crescendo. E as pessoas, como isso? Então, o network, ele foi aumentando, que foi o network do network do network. Espremido, então, network espremido. O nosso network que trouxe o Germano falou da Hunter para outro amigo, esse amigo falou, foi assim. Cara, o que você imagina na pandemia, o que vocês fizeram foi muito legal, porque na pandemia a pessoa querendo alimentar a família, né? O que vocês falaram, última chance que você tem. E foi o 0 a 0, né? Ficou todo mundo na mesma pegada, quem era autônomo. E de repente alguém fala assim, deve ter sido um boca a boca ferrado, porque alguém fala assim, cara, eu tô trabalhando num lugar aqui e eu vou te indicar os caras aqui porque você vai conseguir trabalhar. Porque as pessoas ficaram desesperadas. Cara. Desesperadas. E assim, nós oferecíamos o carro e o meio dele ganhar dinheiro com esse carro. Porque o Uber não podia, a carro de aplicativo não podia fazer mais. Justamente. Quando o motorista falava assim, olha, eu não gosto de fazer entrega. Eu falei, não gosta, então não aluga. Porque assim, você tem que ser resiliente, tem que se adaptar ao meio. O que está dando agora? É entrega. Então vai fazer entrega. Você tem família, nós também temos. Então, se você não quiser, eu tenho uma fila. Nós tínhamos fila, Germano. Pedrão, fila de motoristas na pandemia, querendo alugar o nosso carro e o desespero. Não tinha carro. E vocês vendo que o cara não estão perdendo dinheiro. Eu falei assim, nós procuramos os grandes, fomos nos grandes. Não, quero alugar o carro de vocês, porque estava barato o aluguel. Não, quero alugar para sublocar. Aí não tinha nem ninguém para falar. Não, quem faz isso está em casa e o contato é o pânico, né, cara? A pandemia, o que atrapalhou muito foi a questão do pânico mesmo. A galera não pôs a bola no chão, né? Exato. Mas não dava, meu. Não dava pra pôr a bola no chão. Foi estreito. Quem colocou... Não, sim. Mas é aquilo, né, cara? A gente, desde o início, a gente tá acostumado com uma operação pegando fogo, o que era incômodo pra eles, pra gente era uma situação normal, porque quem é empreendedor no Brasil tá acostumado com isso. Cara, a gente tá acostumado com isso. Vocês abriram uma empresa no início da pandemia. Foi ou praticamente. Ou vocês quebravam, ou vocês inovavam. Exatamente. E, assim, nós não tínhamos crédito no mercado. Empresa nova, com menos de um ano, pandemia. Meu sócio ficou desesperado, ele até tentou recorrer ao banco. Não conseguiu com o CNPJ. Aí nós conseguimos com a pessoa física. Eu tinha um bom relacionamento com o banco, mas só que foi um valor muito... e daria para sustentar um mês. Eu falei, o Sidney, dá para sustentar um mês. Então, vamos correr atrás, porque... Os investidores, eles não podem deixar de acreditar na Hunter. Por quê? São base importante do negócio. Né? E foi tiro e queda. Então, assim, nós realmente fizemos um sacrifício. Nós ganhávamos só para pagar os investidores. Mas, pelo menos, ganhamos o quê? Credibilidade. Sim. Então, eles puderam ver o quanto nós éramos comprometidos, focados com o negócio, e tivemos consideração com eles. Entregava o que prometia, então. E muitos perdendo dinheiro em bolsa de valores, despencando. Porque na época foi uma incerteza, né? Na época, alguns tinham investido em Bitcoin caiu. A galera tava com dinheiro em mercados muito voláteis. Foi uma sacada, né? Porque vocês quiseram mostrar credibilidade. Quando você assiste aquele Shark Tank lá, que acho que é na Band que passa, né? Você vê que os caras, eles analisam, obviamente, a ideia, o produto, escalabilidade, tudo isso, né? Se a ideia é boa, se para colocar em prática mas eles analisam também muito a pessoa. Então, se eles falam, esse cara não tem energia, esse cara não vai se comprometer, por mais que a ideia é boa, eles não assumem, né? Pode crer. Então, assim, melhor do que ter uma boa ideia é ter uma boa pessoa executando essa ideia. E se comprometer. Se você não se comprometer, já era, meu amigo. E o que tu falou é bem interessante, porque
muitos investidores chegavam até mim e falavam, estou investindo por causa de você. Eu sei que você não vai deixar, não vai deixar Falam o até negócio hoje. cair. A gente acabou de divulgar agora um vídeo institucional que a gente produziu contando algumas provas sociais do início. A galera fala até hoje, fala, olha, eu tô aqui por conta do comprometimento dos sócios. No início eu acreditava no comprometimento dos sócios. Eles falavam, cara, eu nunca vi se juntar assim, 3, porque eles tinham menos acesso ao Rodrigo, 3 pessoas que eu conseguisse... Porque até hoje vocês vão... Assim, a gente fala que o líder, né, de cada operação lá, nós somos os melhores exemplos dos funcionários que estão lá. A gente tem horário a cumprir, a gente, além de sócio, a gente cumpre um papel de funcionário e a gente leva isso muito a sério. A gente chega lá 9 horas da manhã, a gente chega lá 9h30 da manhã, a gente vai embora 8, 9, 10 se precisar, porque a gente sabe que o nosso negócio depende muito da nossa cabeça, da nossa criatividade. Criatividade não está só ligada a um desenho, a uma coisa. Às vezes a operação ela tem coisas que acontecem no dia a dia, essas soluções. A nossa cabeça faz assim, ó, pô, vamos fazer. E aí esse estalo ali para uma pessoa que está muito dentro da operação, ainda se faz muito necessário com a gente, né? Então, a galera acredita muito nisso também, né? O comprometimento, cara, assim... Não sei se seria a mesma coisa se não tivesse esse comprometimento. Eu acredito. E, assim, muitas das coisas que nós fazemos hoje, nós já fazíamos antes da Hunter, com outros negócios. No caso, eu tinha uma experiência muito grande com veículos, então trouxe esse know-how aqui para a frota da Hunter. Além disso, a consultoria de investimentos, eu também fazia isso com amigos meus, que era o quê? Eles investiam no meu negócio, que era a revenda de veículos, e eu dava um retorno para eles. Certo. Então, assim, eu só tirei do CPF e passei para o CNPJ. Você já sabia fazer o negócio. Coisas também criativas que o Iago fazia lá na outra empresa. Ele trouxe para a Hunter. Então, assim, muitas das vezes... marketing digital, né? O que eu falava desde o início da empresa? Eu sempre falei para esses caras. Digital, falo, gente, o digital é o oceano azul onde ninguém tá. O digital é onde os nossos concorrentes indiretos, onde os big players não acreditam. Porque esses caras não precisam acreditar, né? Eles são grandes, eles têm lá uma loja física que bate 200, 300 pessoas todos os dias. Enquanto tem vários gurus aí na internet, né? Não de marketing digital e tal. Aqui nós temos o Iago, que foi lá e achou ali o ninho no digital dos motoristas e hoje nós temos uma procura de mais de 1.000 motoristas por dia. Mas o Iago, ele tem um diferencial, que ele fez na prática, né? Porque tem os guru aí que ensina a fazer, mas nunca fez porra nenhuma. Justamente. Cara, e assim, não tem conhecimento. A galera, assim, eu sou, né, pós-graduado em marketing digital, a minha vertente é toda de comunicação e tal, mas a galera tem muito essa mania da certeza absoluta, né? Eu sei, eu passo o método, eu já fiz. Cara, depende. Marketing digital é muito tentativa e erro. Eu sempre falo para eles, ó. Estamos aprendendo aqui. Vocês estão aqui, prova e aprendem todos os dias com tudo que vocês estão fazendo. E a gente fala, pô, Bruno vem com as ideias. Ó, Iago, quero botar esse produto aqui. Eu falo, ó, separou já um dinheiro para perder? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Porque até achar o nicho, eu vou testar incansavelmente até a gente chegar lá. E foi isso que a gente fez desde o início. A gente não tinha tanto dinheiro, mas eu tinha um conhecimento e eu falava, olha... Tentava errar menos, né? Vamos tentar errar cada vez menos, mas o Oceano Azul tá aqui. A hora que a gente acertar de onde esses motoristas estão buscando e onde eles vêm, a hora que a gente acertar, não vai ter gente aqui para conseguir atender esses caras. E é o que acontece com a gente. Cara, mas a maioria das empresas não entende que marketing é um investimento, não é um... como fala? Não é palpável. Não é porque não é palpável. Não é palpável. Cara, os caras não entendem isso. Eu já tava vendo os caras conversando de um podcast, não lembro qual, os caras falando, pô, você às vezes coloca R$50 para fazer propaganda do teu restaurante, só que você não consegue medir. Mas, se 10 pessoas foram lá e comeram um prato de R$100, pô, você ganhou 1.000, cara. Já mediu. Com investimento de... Mas você não sabe, os caras normalmente não medem. Mas é um investimento, cara, muito importante. E se 100 pessoas só viram a sua marca, já tá pago. Na cabeça delas. Já tá pago. É isso. Gente, e o diferencial da Hunter também, com os heads, é isso. Cada head, ele é o cara... Ele é especialista naquilo. Eu na operação, o Iago no marketing, o Sidney no financeiro, o Rodrigo na tecnologia. Então,
Foi esse pensamento que eu tive lá atrás. É o time de camisa 10, né, que você fala, né? Se eu formar um time forte de líderes, depois é só replicar. E é o que a gente faz hoje. Então, a gente sempre fala lá na Hunter que quando vai contratar uma pessoa, qual vai ser a minha função? A sua função é resolver problemas. Como? Aí como eu vou te dizer como é que é. A direção eu vou te dar. Então, assim, e os diretores, nós somos, além de diretores, nós temos uma função de gerência também. Então, assim, os diretores o tempo todo replicando esse conhecimento, replicando a experiência da gente para quê? Para formar novos líderes. Ô, Brunão, você veio do militarismo, mas qual a tua formação? Você buscou alguma formação? Sim. O Iago também, os outros? Bom, o menino lá que está em Portugal é da área de tecnologia. De tecnologia. Mas vocês foram além das formações, fizeram especializações, alguma coisa assim? Sim. Vou começar por mim, né? Eu sou formado em administração de empresas, tá? Tenho uma pós em finanças e eu estou terminando um MBA inclusive foi com um convidado aqui. Mestre, né? Com o O mestre mestre Maróstica. Maróstica foi meu professor. Você é um guru. Ele é meu amigo particular e, além disso, é conselheiro da Conselheiro da Hunter. também. Ele falou, ele comentou. Então, assim, estou terminando, graças a Deus, que já está na fase final e está sugado, Suando. mas é um MBA em gestão estratégica de negócios. Do Cisne eu não vou saber O falar do de cabeça Cisne, também, mas eu ele sei, também é administração. Ele é formado em administração e tem após em finanças também. E o Rodrigo, ele não está aqui, mas eu vou falar. O Rodrigo é o fora da curva. O Rodrigo fez faculdade de sociologia e teologia. Caramba. E depois que ele se especializou em TI. Então, assim, é o cara que... Se tu olhar o currículo Cara, dele... mas teologia dá uma base do caralho pra um monte de coisa. Viu, Abre a velho? cabeça, né, cara? Você abre a pra muita cabeça coisa, de uma né? maneira, sociologia, pra entender o contexto das coisas. Mas aí, quem olha assim, no início do currículo dele sociologia, Trabalhando teologia... na tecnologia. O Rodrigo ficou Queria anos. ser padre, né? Mas assim, eu tenho certeza que os grandes players queriam ele ao lado, porque o cara é fera. Ele é fera. O Rodrigo é o pai da tecnologia da Hunter, ele que lidera o time de tecnologia. Hoje ele conta com um time mais ou menos de equipe compacta, né, mas que faz muito barulho, de 5 a 10 pessoas. Equipe grande, já tamanho de muita empresa. Então, assim... Isso só desenvolvimento, Durante um ano e meio, ele tocou sozinho. Então, assim... Ele fazia todo desenvolvimento. Né? Tudo sozinho. Então, assim... E, com pandemias, ele criou o nosso chatbot, né? Então, no início... vou falar só da minha formação para depois eu esquecer também. Eu me formei em publicidade, né, comunicação social. Depois fiz... Caminhei junto com design gráfico, fiz as 2 faculdades, fiz 2 pós-graduações em análise de canais e depois fui para o marketing digital, né? Fiz uma pós em marketing digital e fiz diversos cursos de especializações que nunca me ensinaram o que eu queria aprender, né? Então, acho que esse, para mim, o grande ensinamento de tudo que eu estudei até aqui foi que nenhuma dessas coisas me ensinaram o que eu queria aprender. Eu fui buscar quase que na prática o que eu realmente queria fazer, né? Que é trazer solução. Né? Todo mundo ensina método, conceito, mas ninguém ensina solução. Perfeito, isso mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente tá nesses mais de 3 anos de empresa trazendo solução. É isso que a gente se baseia sempre. Eu perguntei para vocês a formação, por quê? Porque as pessoas podem estar assistindo e falando assim, esses caras são uns doidos aí que deram certo, que... Né, pode que parecer, tiveram uma ideia maluca, né? Até maluca para quem, né? E foram lá, mas não é só isso, gente. Os caras estudaram pra caramba. Não é do nada. Porque tem uma série de bases aí. Tem um esforço aí que vem antes. Justamente. Assim, é claro que tem pessoas que muitas das vezes não têm títulos, né? Inclusive, gente, na nova economia, isso não é tão considerável assim não, tá? Aquelas pessoas...
talentosas, muitas das vezes não têm títulos, mas nós aproveitamos sim, tá? Sim, claro. Dentro da nova Desenvolvemos, economia. né, cara? A gente justamente. desenvolve, a gente tem muito orgulho de falar isso, que a gente sempre aceitou, muito pelo contrário que todo mundo fala, é porque eu não contrato mulher, é porque eu não contrato adolescente. É. Mas a gente nunca teve isso. Calhou de nós desenvolve termos pessoas. alguns títulos, sim. Sim. Mas Para nós, áreas técnicas tem que ter título, não tem que fazer. Né? Mas mas para assim, outras áreas... no caso, existem colaboradores que não têm faculdade, não têm nível superior e dão de 10 a 0 em quem tem. Porque Entendeu? o soft skill ele tem aquela coisa mais importante que é o relacionamento, que é o resolver problema, é o querer fazer, Justamente. é o falar sim. Né? Que, o cara que fala não, vamos ver, vamos pensar. E uma coisa que a gente fala lá, né? Você consegue ver isso aqui pra mim? Não. E aí? Beleza. Não consigo agora, mas me dá 5 minutos. Peraí, já vem aqui. Que eu já venho aqui. A gente tem muito isso com a galera lá. E a galera inspira muito isso da gente também, sabe? O não, ele nunca para ali numa barreira. Eu tinha um amigo que ele certamente ouviu isso de algum lugar, porque eu já ouvi de muita gente isso, mas esse amigo ele falava muito assim, cara, você pede pra alguém que tá muito atarefado fazer alguma coisa e ele vai falar assim... Tô ocupado aqui agora, mas deixa aí que eu vou fazer. Porque o cara já falou sim pra tudo. Tá, e ele fala sim pra mais alguma coisa. Pede alguma coisa pra aquele cara que não tá fazendo nada, ele vai inventar 1000 desculpas pra não fazer, entendeu? Então, cara, mas a gente não tem muito esse espaço, difícil. A gente falou do Marochka aqui, e aí ele, indiretamente, ele é o conselheiro nosso também, né? Porque, sim. Porque ele se tornou conselheiro de várias coisas que ele passa pra gente no dia a dia e troca ideia muito mais com o Germano, mas a gente visualiza de conversar, que é o fala sim, cara. É o falar sim pra tudo, porque é impressionante. Tudo que a gente comenta com ele, professor, vamos fazer tal coisa? Bora, vamos fazer. Nossa, tem que fazer tal coisa? Vamos fazer. Cara, o cara nunca falou não pra gente. Esse aí espetacular. Esse aí é uma inspiração pra todo mundo. E você vê, não precisa de título nenhum pra ser assim. Não. E uma característica tão marcante dele não precisa de título. Então o cara é diferenciado por ser E é um cara que, mesmo. muitas das vezes, por exemplo, falando do Marochka, né? Você vai conversar horas com ele e no final dessa conversa você vai saber todos os títulos que ele tem. E às vezes ele nem vai fazer questão de falar isso. Pode crer. Entendeu? Cara, mas eu acho assim, ó. Obviamente, a gente tem, né? A gente tá tentando ser humilde aqui, dizendo o seguinte. Cara, a gente tem que valorizar quem também não tem título. E óbvio, tem. Mas, cara, tem que valorizar também quem se dedica pra estudar, pra tirar um abrir tempo, mão da vida, né, Germano? Abrir mão da vida, né? A gente abriu mão de boa parte porque, disso. cara, tem muita coisa que eu tenho certeza que na história de vocês, fizeram vocês chegar até aqui... Por conta disso. Por conta que vocês foram lá e se dedicaram a estudar. Porque senão vocês não iam ter a bagagem pra fazer vocês chegarem até onde vocês chegaram. E o que eu sempre Em pouco tempo. Em pouco tempo. Graças a Deus. Porque as pessoas chegam, mas talvez num tempo mais demorado. Porque tem que ir aprendendo. Empírico, tem que ir testando, né? Vocês já foram... Além dos títulos, eu falo para as pessoas, até para os próprios colaboradores. Inclusive, a Hunter tem um plano de incentivo interno, né? Para os colaboradores que estudam, lerem 5 livros, ganha X% a mais. Tal. Que legal, então, né? assim, nós aprendemos... O mês inteiro. Nós aprendemos muito com os livros. E o interessante é você ler e praticar. Se fizer relevância, ok. Se não fizer, tu lê outro. Alguma coisa, né? Justamente. Então, assim, você ler um livro interessante e praticar é o que? Você está aprendendo com quem já fez. Sim. Entendeu? Então, assim, é bem interessante. São coisas que realmente, muitas das vezes, fogem do contexto escolar ali da sala de aula, né? Mas eu aprendo muito com os livros, tá? Então, assim, eu deixo essa dica aí para quem quiser empreender, buscar leituras sobre o assunto, né? Existem alguns livros bem interessantes de empreendedorismo. Então, assim, não abaixe a cabeça, que eu não tenho muitos títulos, não. Se tiver o mais importante, que é força de vontade, resiliência e disciplina, vai dar certo. Você tem que acreditar no que você está fazendo, primeiramente. Se você não acreditar, não vai para frente. Entendeu? Se você não acreditar no teu sonho ou no que você se propôs a fazer, quem vai acreditar? Então, tem gente que não acredita até hoje, né, irmão? Cara, eu tenho um amigo que ele é fudido na área de tecnologia e trabalha para grandes empresas e ele fala, se fizer um curso,
Você não precisa ter uma faculdade. Justamente. Hoje, se fizer um curso, você souber ali programar, você souber um curso que às vezes É. você faz online, Você eu já adapta consigo na te dar um prática. emprego. Tem gente que isso. dá curso no YouTube, cara, sem certificado. Você consegue trabalhar com algumas coisas. Aprendeu a É o que fazer. eu falei da nova economia. A nova economia é isso. Por quê, gente? Nós estamos numa geração que as pessoas querem tudo assim, ó. Mas Pra a onde? molecada não tem paciência de ficar 4, 5 Não anos tem, estudando. não. A tem. molecada não tem, velho. Vocês têm não. filhos ou não? Eu Tenho. tenho. Quantos Tem. anos têm seus filhos? Tenho 3, um de 17, 15 e 8. Dá pra formar um time Por de exemplo, futebol. tem de 8. Minha menina tem 9. Mano, a menina não tem paciência de ficar na frente do negócio. Ela tá fazendo um negócio aqui, daqui a pouco é outro. Tem Então que vai adaptar. mudar. Acho que essa questão de ensinamento de faculdade, cara, tem muita coisa pra mudar ainda. Porque pra atender essa galera. Eu tenho um amigo que a filha dele tem 13 anos. A filha dele ganha mais do que ele. Ela cuida de contas do Instagram de pessoas, de empresas. É uma social media, assim, né, é, praticamente. Ela já tem 13 dela, já. anos. Não 13 tem nem anos. carga horária semanal. 13 anos, aí ela ainda precifica de acordo com o negócio. Ah, o teu negócio fatura quanto? Ah, X. Ah, então é Y. É tanto, é percentual. É, do negócio. Você que É está isso. começando, ela, não, 200, 300. Não tem título nenhum. Então, assim, é importante? É. Claro que é. Não vamos... Vamos ser levianos de falar que não justamente. Mas para você começar o teu negócio, realmente não é primordial. Primordial é ter força de vontade e você realmente acreditar. É claro que um talento também ajuda, né, gente? Não adianta nada você ter força de vontade e não ter talento. Então, aqui na Hunter, nós conseguimos juntar 4 talentos. Vocês são bons no que fazem e têm vontade. Isso aí. Aí o negócio. criou um time perfeito, né? Cara, eu quero ir... Você vai Vai, perguntar não, uma vai. coisa? Eu ia falar, é o Messi, Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho o Neymar. e o Neymar. A gente faz muito essa analogia, A gente que faz nós essa somos analogia jogadores lá. caros. Quando o funcionário vem pra Jogador caro. gente, pô, Bruno, pô, Iago, precisava fazer não sei o quê. Eu falo, cara, você tem que ser o jogador caro Jogador aqui caro. dentro. Entendeu? Não pode ficar dependendo do camisa 10 aqui o tempo todo, não, pô. Você tem que ir lá. Pega a bola e faz sua jogada, filho. Cara, a gente incentiva. Assim, acho que vem muito da nossa experiência de mercado também, né? De ter sido funcionário há pouco tempo. A gente incentiva que eles tragam Então, essas soluções. Vocês dão essa autonomia, Entendeu? então. A autonomia, Sim, sim. eles têm abertura. O pessoal do atendimento, pô, cara, atendi o cliente assim, 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 ele pô, me mostrou que isso aqui, se a gente fizer um pouco melhor, dá pra fazer? Eu falei, dá. A gente vai testar. Se der errado, a gente volta do que tava fazendo antes. Se der certo, você implementou a melhoria. Tem uma frase que fala que é autonomia com responsabilidade, né? Exatamente. Vai, desenrola. Cara, tem a responsabilidade, mas Exatamente, vai, entrega. exatamente. Pô, isso é legal. E assim, quando você dá essa certa autonomia para o colaborador, ele se sente até mais responsável. Opa, Ele sente parte do negócio. Parte do negócio. justamente. E aí quando a pessoa trabalha para uma empresa que sente parte do negócio, esquece. Aí É o isso. comprometimento Esquece que é o outro. cara ele é. tá junto. velho. Fazendo a analogia que eles fazem com futebol, vestiu a camisa, né? Vestiu a camisa. Tá junto. É isso. E nós pregamos isso lá dentro da Somos Hunter e nós fazemos também isso acontecer. Não basta você falar, olha, veste a camisa que tu vai se dar... Não. Tem colaborador lá dentro que já teve 3 promoções em um ano. Aí, ó. Entendeu? Coisa que no mercado tradicional isso não acontece. Qual que é o tamanho da equipe da Somos Hunter? Hoje, eu tenho até um pouquinho de vergonha de falar, tá, gente? Mas é uma empresa compacta, mas que faz muito barulho Mais aí fora. produtiva, Tá? 40 funcionários. Não tem que ter vergonha nenhuma. Não, tem vergonha. Não, mas o impacto que a gente gera Então, parece que é um porque exército. você é produtivos. Produtividade é o caminho do sucesso. Quantos carros vocês têm na rua hoje? Hoje, é um número que é um pouco Esse delicado. esse é o único número que a nossa assessoria jurídica fica pregando no nosso pé pra gente poder falar. Mas não vou falar São Paulo, tá? Tá. São Paulo, a gente está batendo 500 carros agora no mês de novembro. Vocês começaram no Rio, vieram para São Começamos- Paulo. Então São Paulo já isso. é o segundo mercado. Isso. Ano que vem, se Deus quiser der tudo certo, a gente está em BH já. A gente Inclusive- agora está reformando uma sede no Rio. A gente está criando uma sede própria, com toda a nossa identidade. Que era o meu sonho de ter tudo com a nossa cara, do nosso Roxinho jeito, lá. roxinho. Ó, com nossa inclusive, identidade lá. isso foi uma ideia do Maroski. Essa ideia não, né? Nós já Foi um tínhamos insight essa dele, ideia. foi um insight e ele, que ele assim, trouxe.
nos deu Fomentou, força. Não, fomentou, vamos lá, é gente, isso vamos aí. fazer, vamos criar a Casa Hunter e tal. Quando ele começou a falar, eu falei, né, mano? mestre, isso aí a gente pensou lá atrás realmente, mas nós tínhamos... A gente quer criar essa experiência pro cliente, sabe? Do cara não se sentir mais acuado quando ele vai numa locadora e fala assim, pô, eu sou tratado como qualquer um. Eu sou aqui, eu sou o cara que paga mais barato. Não importa. Pra gente, esse cara, ele não tem diferença nenhuma de quem paga mais caro e mais barato. A gente quer que ele se sinta acolhido ali na nossa Casa Hunter, que é para trazer essa experiência pro nosso cliente. E pro investidor, por si só, ver a nossa operação toda acontecendo ali de uma maneira... E aí faz diferença também. E aí faz diferença Gente, total Pelo no que eu nosso percebi, negócio. assim, os pilares, vocês me corrijam se eu falar besteira aqui. Pelo que eu tô. Os principais pilares são o investidor, né? Seja ele vocês, interno, externo, tá? Mas é o investidor. O cliente, né? Porque o cliente que faz Parte motriz dessa engrenagem. Exatamente, né? que é ele que vai fazer o que o investidor colocou gerar, né? Gerar receita. E aí outro pilar pode dizer que são vocês, né? Que, ou seja, o grupo de diretores, a equipe. Eu falo, Germano, que é a gestão eficiente. Entendeu? Independente se está ligada ao head da operação ou às pessoas que estão ali na operação em si. Mas todo mundo tem essa cabeça de que a nossa gestão precisa ser eficiente. A gente não pode deixar uma tratativa para depois, a gente não pode deixar um problema para o cliente para daqui a uma semana. Isso é uma coisa que a gente enfrenta muito nesse mercado. O cara vai lá, abre uma reclamação, fica um mês lá para ser tratado. Não pode. O cara já resolveu o problema. Exatamente. Então, essa gestão que eu falo Você ia eficiente. fazer a pergunta aí. Não, na verdade eu queria fazer um exercício com eles, cara. Por exemplo, cara, a galera aí que tá assistindo o Overbook agora, não esquece de compartilhar, deixar o like, seguir também a Somos Hunter, seguir a galera, porque é importante para conhecer de perto o negócio. E eu quero fazer aqui 2 papéis agora. Se você quiser fazer um, eu faço o outro. Vamos falar aqui, ó. Eu sou um investidor, eu tenho 100 mil reais. E aí eu venho na mesa e falo, ó, eu tenho 100 mil reais para investir no negócio, no Somos Hunter. Como que funciona? Se essa galera aí que tá assistindo quer se tornar um investidor da Somos Hunter, o que eu faço a partir desse momento? Ele vai ser o investidor e eu vou ser o cliente. O que eu faço a partir desse momento? Então, com esses 100 mil reais, nós transformamos em 2 veículos, tá? Ou em 6 motos, tá? Esses 2 veículos, tanto os 2 veículos quanto as 6 motos, elas vão te gerar um retorno, hoje, fixo de 2 mil reais, durante 48 meses, tá? Então, 2 mil reais vezes 48... Tá, ele tá me rendendo, então, 2% ao mês. Então. 2% ao mês. Ó, já fica assim, você é de mercado, você sabe, cara, um investimento, eu trabalho, eu invisto em bolsa, essas coisas, cara, pra eu conseguir 1% ao mês, É suado. cara, eu fico suando, É suado. eu estudo, eu olho o ROI da suado. empresa, eu olho tudo, pra eu conseguir 1% é suado, a gente já tá falando de 2 já. É isso Perfeito, aí. vamos, já tá... Eu te passei o investimento mais... a rentabilidade mínima que nós oferecemos, de Certo. 2%. Então, tu vai ganhar 2 mil reais por mês. Eu vou pegar esses 2 veículos, vou alugar para 2 motoristas, tá? Esses 2 motoristas vão pagar uma diária de 100 reais por dia. Então, 3 mil dele e 3 mil dele. Eu te passei 2 mil, fiquei com 4, né? Que 3 mais 3, 6. Esses 4 mil, eu faço o quê? A gestão da operação. Pago a operação e ainda fazemos um fundo reserva. Por que, Bruno, fundo reserva? Para caso aconteça alguma coisa com o veículo, nós temos um caixa, né, para te pagar, e outra porque no final do contrato eu devolvo o dinheiro para você. Ah, isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo, eu não tenho o carro não é meu. Não. Então eu tenho ali o ativo, eu tenho o papel que eu entrego para vocês, a gente Isso. faz um contrato, eu assino um contrato Isso. que quando Investir terminar... em inovação, Quantos meses são esse 48 contrato? meses. Então, depois de 48 meses, você me retorna qual valor? O principal. Principal, os 100 mil de volta. Os 100 mil de a volta gente eu tenho chama ainda no de final. investimento de capital protegido. Né? A gente protege o seu capital. No caso, esse investimento ele foi regulamentado pelo Marco Das startups. Marco Geral das Startups, tá? Marco Legal, desculpa, das startups é o quê? As pessoas investirem em inovação. Nada é o que vocês fazem. Investem em inovação e nós transformamos essa inovação em um retorno financeiro. Perfeito. Tá? No caso aqui, pela conta que eu te falei, uma conta bem simples, mas que fica fácil. Então,
Então você ganha 2, eu ganho 4. Perfeito. Mas eu tenho Claro, expertise. eu simplesmente coloquei Sim, o dinheiro e sim. não precisei trabalhar. O meu dinheiro trabalhou por mim. Renda passiva YouTube é total. Passiva na veia, né? Então, E assim, e o melhor, ao final do contrato, você resgata esse verdade. Ou valor. reaplica. Ou reaplica. Ou reaplica. Quase que 100% dos Deles investidores reaplicam. replicam. Reaplicam, é. Porque assim, nós estamos multiplicando fortunas, né? Aí tu tinha 100, transformou em 196, aí depois tu reaplicou mais 100, aí já era. Cara, você coloca 100 lá e fica reaplicando e fica com um salário de 2 mil pro resto da vida. Sim, isso aí. a questão é a pessoa quando faz esse contrato, ela não consegue resgatar esse 100 mil a qualquer momento, ele tem que esperar os Não, 48 não. Não meses. tem essa liquidez. Então tem que tomar muito cuidado, quem, assim, a galera, porque vocês pensam no negócio como um todo, então a gente tem que pensar no bem-estar do investidor também. Isso. Se você tem só os 100 mil, não é... Não. Se você só tem aquilo e você investir tudo que você tem, não é o A caminho. gente Nós fala que até se você temos, né? depende desse dinheiro, aí Não o é Bruno o- dá uma consultoria junto com o Perfeito. nosso consultor de Então investimento. vocês fazem isso, então. Sim. Que legal, isso é legal. Como em Nós qualquer temos outro negócio né, que você investir em Um ações. valor mínimo de 40 mil, que aí você consegue sim resgatar com 36 horas. É porque não ter liquidez, o cara pode se enrolar. A pessoa pode Isso, ser um justamente. problema. Então, essa é a sim. questão. É. Aí gera um investidor problema para vocês. né? Justamente. Por isso que Que tem nós assessoria. temos nós damos assessoria e nós temos também um perfil de investidores. Não é qualquer investidor que investe na Hunter. Certo. Entendeu? Hoje em dia a gente pode fazer isso, porque nós já criamos corpo, como eu falei no início. Lá atrás, nós criamos uma base com investidores de alto padrão que eles fomentaram o crescimento da Hunter. Então, lá atrás, nós dávamos Germano e Pedrão 4,8% ao mês. Nossa. Caraca, Quase por 5, que vocês não me acharam nessa época Pô, aí? nem pra- Cara, a ter gente conhecido, já somos teve, velhos, a gente já teve investidores que já pegaram o payback deles, já estão na fase só da lucratividade e já vão ter o capital dobrado aí nesse fechamento de 2022. 4,8%. É que na época que vocês começaram, eu tava duro pra caramba. Eu também tava todo fodido. Né? E assim, e com pandemia, você dá um retorno de 4,8%. Ah, as pessoas... estouro. Pô, estouro. Cara. Então, mas assim, no início, Você tinha, não era arriscado. era pirâmide, Pirâmide, e tal, pirâmide. mas Sempre. só... E mano, você que era o cara da comunicação, como que você comunicou cara, pra galera não difícil. não surtar e falar, pô, isso eu não vou investir nisso porque isso é mentira. O que eu sempre me atentei, que eu falava muito com eles, a gente tem que mostrar a realidade do que acontece. Eu não posso ficar lá no campo do inconsciente, que a gente fala ali, né, no grau da... Quando eu vou fazer, por exemplo, na pirâmide ali, quando a gente vai crivar ali quem a gente está pegando para os investimentos. Eu não posso achar que esse cara sabe o que ele quer. Isso está no inconsciente dele ainda. Então a gente falava, olha, se a gente fosse comparar com consultorias de investimento grandes que pegam essa pessoa no inconsciente, que não sabem quem querem investir dinheiro, a gente não vai conseguir competir com esses caras. Porque eles vão ter certeza que a gente é uma pirâmide. Porque a gente está muito acima da média de mercado. Sim, O que a gente tem que trazer? Solidez de operação. A gente sempre trouxe, desde o início da nossa operação, a gente mostrava o que acontecia na prática. A gente mostrava... O motorista, ele dava um depoimento pra gente. Ele contava a prova social da vida dele. A gente mostrava os carros, a gente Tinha o mostrava a GPS do carro operação. rodando, A gente né? tinha o GPS. Então, era mais fácil construir um discurso de solidez. Certo. A gente não se atentava a essa questão de eu vendo investimento, eu quero competir com a XP. Não é isso que a gente queria. Né? A gente trazia essa solidez para o cara poder... E nem fazia sentido vocês também irem pra esse lado. fazia. E não fazia. e no início também era 4,8%, mas tinha um porém. O carro parou, Parava, eu parei de o pagar investimento também. era interrompido. Entendi. Não era... Parece bom, mas a gente ininterrupto. teve muitos problemas com os investidores porque eles ficavam insatisfeitos com a questão do carro ter uma pausa. O que a gente fez? Um cálculo de vacância. Certo. O Pegamos carro- o histórico de 2 Pegamos o histórico. anos. Depois que a gente passou 2, 3 anos de empresa, a gente tinha um cálculo de vacância. É melhor reduzir um pouquinho o investimento, mas garantir a parcela ininterrupta para esse cara. É Você ser mais manter tranquilo. o pilar do investidor ali. Porque que o cara importante. aceita perder um pouco de dinheiro, mas contar. O brasileiro gosta de Ele contar gosta de com ver aquilo ali, ali né? todo mês. Eu Todo mês recebo certinho. R$1.200 todos os meses. É isso que eu quero pra mim. E foi um legado também que eu trouxe do militarismo, né, gente? Recebendo 20 anos certinho. Contínuo ali. Tinha
crise no país, crise mundial. Choveu, caiu o mundo, tá Não, lá. Tá lá, o certinho. dinheiro tá lá. Então, É. eu queria trazer essa experiência para os nossos clientes também, investidores. E, com certeza, hoje nós conseguimos dar o quê? A sensação de ser um investidor hunter é uma sensação única, entendeu? Eu digo para vocês que diariamente eu recebo assim mensagens tal deles super satisfeitos, porque realmente não existe no mercado uma empresa igual a nossa, entendeu? Que trabalhe com tanta seriedade e dê um retorno bem acima da média, E né? a gente tá mostrando isso lá depois, igual o Germano e o Pedrão falou. Segue a gente Segue lá, lá. vai dar essa moral, porque agora a gente tá mostrando essa história com Só mais... antes do Germano ser o cliente, o motorista, eu quero saber, e qual que é o investimento mínimo hoje que o investidor pode fazer? Então, o investimento mínimo hoje é de R$2.000, entendeu? Por Caramba, quê? é uma cota de um carro. Por que nós uma fizemos fração. isso? Uma fração. Para justamente dar oportunidade para aquelas pessoas conhecerem. Tem pessoas que têm medo ainda. Por mais que nós tenhamos 3 anos e meio, quase 4 anos de operação, mas tem pessoas que não conhecem a Hunter. Por que não conhecem? Porque, de maneira estratégica, nós não divulgamos muito a parte da consultoria. Por quê? Para crescer de forma sustentável. Perfeito. Nós já tivemos, eu já neguei, investidor querendo investir pesado lá. Falei, não, calma, eu não tenho... Não ia ser sustentável para o negócio. Eu não tenho nem equipe para tratar esse dinheiro todo aqui. Uma ponta ela tem que crescer proporcionalmente à Pode outra. crer. Não tem jeito Não também, adianta... entendeu? Eu tenho muita procura. Sim, eu tenho muita procura. Mas se eu duplicar em um mês minha foto... Em um mês... O Você não vai ter atendimento- carro para colocar... O atendimento começa a ficar Você tem- ruim. Tem a grana do investidor, mas não tem o carro para poder colocar pro motorista. Pra poder ele vai E atrás essa- do carro, mas a equipe não vai dar conta de todos os processos que estão atrelados a isso. certo. entende? E essa responsabilidade os investidores percebem da gente. Por quê? Nós chegamos... Todo mês é assim. Nós temos uma meta, atingiu aquela meta, opa, pessoal, só quem quiser investir No próximo só mês. no próximo mês. Tá. Então, essa seriedade, como nós tratamos aqui na empresa, isso é muito importante e os investidores eles se sentem confortáveis Que legal. aqui dentro. É porque através das metas você baseia todas as métricas para os outros resultados. Né? Justamente. Quer dizer, se você superar demais a meta de novos entrantes ali, de novos investidores, você está prejudicando as metas dos outros setores. Justamente. Né? Nós temos uma responsabilidade produtividade. muito grande. Responsabilidade fiscal e também com a equipe, né? Porque senão, se tu aumentar, foi o que você falou, aumentei muito a entrada de um lado, de um certo setor comercial. Eu vou impactar lá no setor do atendimento. Aí eles vão ter que dobrar a meta deles. Então, como é que eu vou dobrar sem contratar Você uma não tem pessoa time nova? para isso, você não tem, Justamente. se tem time não tem pessoa treinada, vira uma espiral Então, negativa. assim, Aí, né? Quer dizer, aí eu cheguei lá, na loja. Abriu a loja lá, qual que é o bairro lá da loja? No Rio, a gente fica na Ilha do Governador, aqui em São Paulo, a gente fica na Vila Mariana. Tá, então cheguei lá num desses 2 endereços e falo, pô, sou um motorista de aplicativo e eu fiquei sabendo da Somos Hunter aí por um amigo, não conheço nada. Quero que vocês me expliquem aqui, porque eu tô precisando trabalhar. É legal. É até bom, vou voltar num gancho que o Bruno tinha falado da nossa questão digital, né? A gente navega no Oceano Azul a partir do momento que eu conto para vocês que nós trazemos 90% do nosso público através de anúncios digitais. A gente vai lá, usa todo o nosso conhecimento no Face Ads, em todas essas plataformas, traz o cara para um conhecimento digital, para conhecer nosso Instagram, conhecer nossas redes, ir no site, ver preço, comparar. Ele olha tudo nesse primeiro momento. Então, digitalmente, o cara já tem o impacto do primeiro passo que ele teria que ir, ele já consegue tirar ali 80% das dúvidas dele. Depois, esse cara pode ir para um chatbot totalmente automatizado e conhecer todo o desdobramento da nossa empresa, desde o preço até a metodologia de trabalho, até a manutenção do veículo, tudo. Tá? Então, se ele for uma pessoa ali minimamente interessada, ele vai conseguir tirar quase que 99% das dúvidas dele ali. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai agendar com a gente, tá? Ele vai lá, vai ser atendido por um dos nossos funcionários. Antes de tudo, a gente sempre fala de um capitalismo consciente, né? A gente gosta muito desse conceito. Então, antes do motorista fazer qualquer compromisso financeiro, isso a gente deixa bem claro, é bom citar aqui, a gente não pede nenhum valor antecipado, a gente não faz esse tipo de
que isso seja uma necessidade para que as pessoas também não se sintam acuadas, porque é um mercado de muito golpe. Então a gente, olha, você pode ir lá sem compromisso, ele chega. Antes de tudo, ele faz um test drive no carro. Ele pode olhar, ele pode ver se é isso então mesmo você que já ele pega quer. pelo coração, já, entendeu? entendi. Ele pode ver se é isso mesmo que ele quer, se esse é o carro, se é isso que ele quer. A gente explica todo o contrato antes de qualquer compromisso financeiro. Ele vai ter todo explicado lá, diferente de outras locadoras que eu conheço. A gente vai ler o contrato com ele nos meandros. Se ele tiver qualquer dúvida, não existe letra miúda no nosso contrato, não existe nada escondido. Ele pode ter qualquer dúvida que a gente vai fazer questão de explicar para ele ali naquele momento. Se tiver, inclusive, a gente que é da diretoria, quando a gente está em São Paulo, como nosso escritório fica próximo da base de atendimento, a gente até vai lá, conhece o cliente, aperta a mão dele, faz questão de explicar tudo para ele, tá? Se ele tiver qualquer dessas dúvidas. A partir dali, ele vai para uma tratativa mais burocrática, que a gente não faz essa análise financeira, mas a gente faz uma análise social, ele tem que assinar alguns documentos, né? O contrato é um contrato digital, totalmente em blockchain. Então, a gente já está, quando a gente fala lá das metodologias digitais, a gente já está adaptado a isso muito antes da pandemia. Quando a galera estava começando a falar de blockchain, a gente já sabia o que era, já usava no nosso dia a dia. Então, eu falo que essa tratativa, quando o cara não sabe nada, é uma tratativa que dura 1 hora. Quando o cara já está crivado, quando ele já vem com todas as informações, 20 minutos. Ele anda no carro rapidinho. Complementando, né? Então, se você chegar lá sem saber nada, primeiramente, é claro, nós vamos... Fazer o cafezinho. O café é muito importante. Te receber, mas antes de fazer um atendimento contigo, nós vamos passar para o atendimento eletrônico, digital, para quê? Por segurança também, entendeu? Então, assim, na sua casa, você recebe quem você não conhece? Não. Na Somos Janta é a mesma coisa. Nós fazemos um pré-cadastro antes, para depois receber de portas abertas, aí sim nós passamos. Ah, não quero passar. Então, você vai ter que pesquisar pelas redes sociais, pelo site, entendeu? Mas entrar realmente na empresa só as pessoas que são previamente cadastradas. E o cadastro a gente deixa bem tranquilo, é só enviar uma documentação, responder ali 2, 3 perguntas, ele já está apto a, teoricamente, já conversar com a gente. Até porque, gente, dificilmente nós teremos veículos à pronta entrega. Por quê? Nós temos uma fila muito grande e a gente também nós temos responsabilidade com os motoristas que entraram na fila. Então, assim, se você chegar, tu vai gostar. Os motoristas que chegam lá, eles gostam, mas aí eles não conseguem. O cara já quer comprar na hora ali, mas você tem que atender o cara que já veio antes dele. Quem não vai gostar de um carro zero, né? O cara que entra no carro zero, não tem como. E a sensação que a experiência para o cliente que nós damos é ímpar. Que, assim, muitas das vezes são pessoas que não tinham oportunidade de ter um carro zero. Aquele cara que você falou para mim lá no último que você atendeu aqui em São Paulo, falou que nunca na vida dele, nunca pensou em ter um carro zero. Falei assim, eu vou realizar seu sonho. Como que é o processo de entrega desse carro zero para a galera? Eu quero que você me conte a experiência do cliente receber esse carro zero. Então, existe alguma experiência ali ou não? Vocês entregam o carro? Não, assim não. Primeiramente ele chega, ele é recebido pela equipe, então a equipe já dá as boas-vindas, né? Oferece aquele cafezinho, né? Cafezinho impactante. Aí, cafezinho, às vezes tem uns comes e bebes. Cara, mas ele tá brincando, mas até isso faz diferença, sim, tá? Claro que faz. Porque a gente fala com esses caras e eles falam assim, cara, eu vou em todos os lugares, ninguém me oferece um copo d'água em lugar nenhum. A gente tá falando assim, brincando, mas faz muita diferença com esses caras. O cliente da forma que nós gostaríamos de ser tratado. Então é igualdade. Então eu sou diretor, mas se eu for atender um motorista, como eu já fiz muitas das vezes, ele não vai perceber. Você não vai atender com boné de diretor, você vai... Não. Então, ele é recebido, depois, antes de mais nada, vamos ver o veículo? Vamos. Aí ele chegou lá, até no carro zero, senta aí. A gente passa uma instrução do carro zero, mostra o carro para ele como um todo, ele viu que está perfeito. Não, vamos subir, não, calma aí. Vamos fazer um test drive. Aí faz o test drive, a gente explica algumas coisinhas do carro. Então, depois desse test drive, aí ele sobe e finaliza o contrato. Aí, vamos finalizar o contrato. Muitas das vezes, a gente ainda dá um plus.
uma diária, sempre tentando fazer uma experiência Legal. realmente diferente com ele. Ou então Mas um agora, desconto. agora nas sedes novas, né, que a gente está desenvolvendo no Rio e a gente já está trazendo esse projeto para São Paulo, a gente vai chegar nessa experiência de marca aí, que é o que você deve estar pensando, É isso que eu ia que é entregar o carro de uma forma diferenciada. Isso é o que a Pô, gente fotinha, tem. Sim. marca lá na sua rede ainda social. não, É, ainda igual Deixa a eu gente, repostar, sei lá, né? alguma coisa do A tipo, gente né? quando compra um carro lá, a gente vem um laço e É, tal. É essas isso que a gente paradas, quer assim. oferecer. Mas assim, isso a gente quer oferecer na nossa sede mesmo, com a nossa cara, O com a rainho nossa roxo, assim, ó. experiência. O negócio do raio roxo e tal, Pro cara sei lá. colocar em rede social e tá aparecendo Pô, ali o mundo exato, roxo e exato. tal. Mas assim, tanto no carro zero quanto no carro seminovo, o motorista ele sofre um impacto. Por quê? Muitas das vezes ele chega lá, vai alugar um carro com 3 anos de uso. Pela experiência dele, Ele já- fazendo comparação com outras locadoras, vou chegar lá, vai pegar uma lata velha, cara. Queimado o banco de bituca de cigarro, o cara vai... Ele chega lá, ele vê um carro totalmente higienizado, polido, revisado ao extremo, já dá um impacto. Tem uma quilometragem máxima que vocês aceitam no carro usado quando vocês vão comprar? Agregar até Isso, 50 agregar? mil quilômetros. 50 mil. Aí ele, no volante, tem um papel filme que mostra que o carro foi higienizado. Mesmo no carro seminovo, cheirinho de novo. Então, assim, já é um impacto. Entendeu? Então, assim, nós somos extremamente rígidos com os nossos padrões. Nós temos um padrão. O padrão do carro seminovo é o mesmo padrão do carro zero. Entendeu? Eu fui muito bem sucedido na revenda de veículos porque eu não tinha muito tempo. Então, tinha lá o quartel, nas horas vagas, né, que eu revendia. Então, assim, quando eu anunciava o veículo, eu já anunciava, eu marcava com 2, 3. Por quê? Eles levavam. Um dos 3 não levar. Por quê? Era a experiência realmente. O cara chegar e falar, que isso? Nunca vi um carro assim. E é esta experiência que nós trouxemos para a Hunter, de impactar o motorista. Além do impacto, que ele nunca viu uma empresa igual a nossa, que dá oportunidade para ele que está negativado, e ainda tem a opção de compra, ainda tem um impacto realmente com o veículo, com a experiência como um todo, né? Ô, Brunão, a opção de compra eu pago lá essa mensalidade, né, essa diária, né, de R$100 durante 48 meses. E aí no final eu escolho se o carro fica comigo. E aí eu tenho que comprar, eu compro. Foi bom você pontuar isso. É isso que eu quero entender. Eu sou o motorista, né? Então, Isso. como é que é essa opção de Excelente. compra? Você paga por semana para a Hunter, tá? Sim. Esses R$100 por semana que eu te disse, a média tem até veículo um pouquinho mais barato, tá? Dependendo da quilometragem e tal. Aí você chegou no final do contrato. O que eu faço? A Hunter, né? Toma aqui o manual, chave reserva, seja feliz, o documento de compra e venda. Nós temos uma concorrente aqui em São Paulo que tentou imitar a Hunter, que é o quê? Chega no final do contrato, ela, Germano, e aí, tu quer pagar aqui 50% do carro à vista ou tu quer trabalhar mais um pouquinho? Entendeu? Na Hunter, não. Você chegou no final do contrato com a Hunter. sem acréscimo financeiro. É uma cláusula que eles perguntam muito pra gente. diferencial. Porque quando você falou, você tem a opção de ficar com o carro, eu falei, não, peraí, mas não É eu porque pensei- Mas quem é maluco de não querer? É porque é uma Eles acham forma que é mentira, jurídica, né? né? Você tá Acham. Me explica melhor isso. Acham. Porque até Cara, pra mim parece quando isso. tem, Eu quando falo, tem ué. um diretor no atendimento, ou o Cisney menos, porque ele tá mais na parte financeira, mas eu e o Bruno, a gente sempre se reveza ali entre atender os clientes uma vez ou outra ali, junto com o time. E aí eles sempre perguntam, aonde que tá a cláusula da opção de compra? Tipo assim, como se fosse... Eu falo, tá E aqui, assim, a gente cara. deixa em negrito, tá, gente? Negrito, tá bem Negrito. claro que não tem nada, você não Por paga quê? nada, você só Por leva. que isso? Final do contrato, o carro é teu. Por que isso? Deixa em negrito, bem explicado para o cliente. Porque a nossa cultura é a cultura de capitalismo consciente. Aqui todo mundo tem que ganhar. A Hunter tem que ganhar, o investidor tem que ganhar e o motorista tem que ganhar. Entendeu? Um dos diferenciais da Hunter é o quê? É o carro ser do motorista no final, o carro
80% da frota tem kit GNV, tá? Coisa que, com aquele boom do aumento dos combustíveis, A isso gente daí nadou de braçada virou nessa diferencial, época. né? virou um diferencial, diferencial. muito grande. A quilometragem da Hunter é livre, entendeu? E, Bruno, por que oferecer o carro no final? Na pesquisa de mercado que nós fizemos, motorista que alugava carro, ele não cuidava do veículo. Puta, é verdade. Então, a sacada que nós tivemos foi, vou ter que jogar limpo o Negócio é carro. meu, mano. Ou É assim, vou te dar a opção de compra, Sim, tu vai estar cuidando do carro melhor do que eu. sim. O carro vai ser seu. Todo mês nós fazemos vistoria em 100% da frota. Tem carro que volta, tu não reconhece. Carro Melhor. semi-novo, melhor do que saiu. Ele saiu num padrão. Tem motorista que coloca tudo no carro, todos os... Roda, tapete isso diferente. banco de couro. Sentimento de dono mesmo. né, Justamente. Eu tô pensando aqui, Bruno, num gargalo, né? E aí eu pensei no gargalo, mas ao mesmo tempo já tô com a solução aqui, né? Eu Isso aí pensei- é bom. É que eu pensei assim, mas se o cara devolve, não aguenta pagar, devolve. Cara, mas pro investidor que colocou a grana lá, o ativo tá lá ainda, o carro tá lá. É só você colocar na E mão pra do outro, Hunter do a outro gente motorista. prontificou esse veículo e já colocou pra outra pessoa. Na porque- fila. porque tem porque fila. A gente tem Fila. gente querendo Se não fazer. tivesse Gente. fila aí seria complicado, mas tem a fila. tem a Gente, fila. nós ficamos tristes, realmente, às vezes, quando o motorista devolve. Por quê? Muitas das vezes é uma pessoa que ele alugou, mas ele alugou já sabendo que ele não chegaria ao final. Por quê? Ele perdeu o emprego, aí ele não estava conseguindo uma recolocação. Vou alugar um carro para ser poder motor de rodar. aplicativo. Então ele alugou, rodou 1 ano, 2 anos e voltou para o mercado de trabalho. Ele vai e devolve. Para o investidor, não acontece nada. O investidor não fica nem sabendo. Para a Hunter, o que nós fazemos? Vamos avaliar o veículo. Se estiver em condições de Volta pra fila. volta para a fila e o outro motorista reassume o contrato. Ou então, nós desmobilizamos. Aí eu compro um carro novo, esse carro novo vai para o motorista, o investidor continua recebendo e para a Hunter, Sim. quando eu desmobilizo, é até legal, porque eu compro um carro mais novo e vou estar satisfazendo um novo motorista e o investidor da mesma forma. Por isso que essa questão do número de frota pra gente também não seja tão importante, porque às vezes ter uma frota muito inchada, muito inflada, pra gente às vezes não é o ideal, mas ter uma frota nova que atenda os critérios dos nossos motoristas, aí é bem interessante pra gente também. Inclusive, nós compramos carros 2023. Eu não tenho carro 2023 E ainda, gente. E tem motorista seu rodando já. Tem Já motorista tem motorista nosso. nosso Pode com ir. carro 2023. Que legal. Pô, a Quando gente, vocês vão ver lá, a o gente- adesivo roxinho, Somos Hunter, na traseira a ali gente na veio mala. com um aqui novinho que o Bruno recém trouxe da onde a gente comprou. Eu falei, caraca, esse aqui, banco branco. Eu falei, pô, Caramba. esse aqui... Quais categorias de carro que vocês têm? Carro hatch Certo. e sedã médio. Sedã médio. Ainda não temos black, mas vamos ter no próximo vamos ano. ter sim. Ainda. Inclusive, temos uns planos meio que ambiciosos de colocar carro elétrico também. Entendeu? Pô, legal. Então, assim, É que vocês compram, bom, é igual uma... A gente tá falando dos big players aí, também vocês conseguem o mesmo Sim, desconto sim, para comprar. sim. A gente consegue. sim. Inclusive, os seminovos, nós compramos nos bigs, né? Compra Bigs nos Play. Ah, tá. Eles Os grandes desmobilizam players, com desconto, Nós a gente compramos consegue lá com arrematar. eles. consegue. Aí ganhamos outros descontos Outro desconto também, ainda. que a pessoa física não tem. Mas né? isso a gente só consegue B2B, agora, tá? Só depois de é. 3 Só anos de depois- empresa, depois... Mostrar o resultado primeiro, pra depois de roer então. muito osso, aí hoje em justamente. dia a gente consegue aí umas reduções significativas aí pro CNPJ de Quem cuida locador. da parte de atendimento lá, de ligação, lá no... Então, a Ou nosso... não é ligação, né? Tem as ligações também, Tem. tem as pessoas que ligam pra tirar dúvida, principalmente porque essa questão do golpe, aí tem gente que prefere ligar, falar com alguém, mas aí o chatbot ali tem as pessoas, tem... Não, porque a pergunta é porque eu tenho certeza que o nível de pessoas que ligam no 41º mês e falam o que eu tenho que fazer com esse carro agora? Mesmo tendo assinado, tem gente que ainda fica com o pé atrás e fala, eu vou ter que pagar mais alguma coisa pra ficar com esse carro? Tem, nossa, Deve tem ter, muita né? gente. Porque tem é muita impressionante, gente galera, desconfiada. não, é diferencial demais, cara. Sim, Você sim. terminou e o carro é seu, velho. É. Então Cara, tipo assim, você muito bom o investe, negócio. você ganha dinheiro.
eles ganham dinheiro com a operação deles. O cara que O alugou motorista ganha também. e que não tinha nome para alugar, para sustentar a família, carro novo. fica com o carro. É, basicamente, cada um oferece o que tem no momento. O motorista tem o quê? Tem a força de trabalho. Sim. O investidor tem o capital. E a Hunter tem a expertise. Sem o saber fazer do negócio. Cada um Gente, oferece para o mercado o que tem. É tão inovador que com o aumento da taxa Selic, é mais vantagem um motorista alugar o carro conosco e ter a opção de compra do que financiar. Financiamento é um absurdo. É, principalmente por causa do seguro. Por quê? Porque com a Hunter, você chegou, você não dá aquela entrada robusta. Você só paga um calção ínfimo de R$800 e segura a primeira semana. Então, a gente está falando aí de R$1.800 a R$2.000. Entendeu? Então, para você pegar um carro zero com R$2.000, tu não vai encontrar em lugar nenhum. Sério? Com nome sujo, escolhe Lá lá embaixo, pior ainda. E o seguro? Seguro Aí, também. e o seguro Barato. de uma grande seguradora, que nós temos Seguradora seguro SUSEP. de seguradora SUSEP. cadastrada na SUSEP. Hoje, na época, a pode- gente começou na HDI, pode mas falar? hoje a gente Pode tem falar o livre. nome aqui? É. Pode falar. Nossa principal seguradora, né? Quero agradecer aí a eles por Ao mestre La Rúbia. por terem acreditado no negócio. Hoje é a Liberty. A Liberty, Seguros. ela acreditou na Hunter, foi a segunda seguradora a acreditar na Hunter e ela nos deu um pouquinho mais de vantagens que a HDI. Então, a gente, hoje, 100% da frota da Hunter é segurada pela Liberty. Quem conhece tá? um pouquinho de seguros, hoje a gente tem tecnicamente o que a gente chama de apólice Affinity Hunter dentro da Liberty. É uma apólice guarda-chuva onde a gente pode adicionar e excluir veículos a hora que a gente quiser sem nenhum tipo de análise de perfil. Tá? Então, esse é um produto exclusivo da Hunter. A análise já é da Hunter, né? a análise Você é pode da- procurar qualquer... Você, por exemplo, hoje qual é o modelo tradicional? Você é dono do seu carro e você é motorista de aplicativo. Show, da Match, você vai lá, você vai pagar R$10.000 de seguro, mas você vai conseguir. Agora, o carro que pertence a uma pessoa, um terceiro, seja ele CNPJ ou CPF, com outra pessoa dirigindo sem análise de CEP, não existe no Brasil. Pô, não existe mesmo. Não Não existe, existe. tá? A gente E- possui esse produto hoje com a Liberty. E, Germano, Pode falar, quando pode a falar. Liberty, tanto a Liberty quanto a HDI, eles pegam a sinistralidade da Hunter durante um ano, eles ficam assim, gente, Como? a gente tá ganhando dinheiro. Como é possível? Eu ia A gente tá perguntar ganhando isso dinheiro. porque assim, para você manter o teu preço, a sua sinistralidade tem que ser baixa. Baixíssimo, baixo. baixíssimo. E assim, dentro da nossa cultura, o quê? Capitalismo consciente. A Liberty tem que Também ganhar ganha. também. A Liberty Todo tem que mundo ganhar. ganha. E eles ganham. Por quê? A Hunter, se nós tivermos um carro roubado, a gente só sossega depois que a gente resgatar esse veículo. A gente e o motorista. É. O motorista, Claro, inclusive, ele respira isso. A gente já teve veículo nosso recuperado pelo motorista. Que aconteceu horas depois ali. Hunter, ó, consegui achar o carro aqui assim, assim. Todo Também, mundo, gente, né? Existe É uma que vocês têm série também de o inteligência. rastreador, não é isso? Além do rastreador, existem algumas inteligências artificiais também que, Rodrigão, obrigado, meu amigo, por ter... Criado. Daqui a pouco vocês estão criando uma seguradora dentro da holding. Que assim, nos dá essa segurança na operação, que é o quê? Rapidamente a gente já sabe, cruzando alguns dados, quando o carro foi roubado. Entendeu? Existem algumas Características que fogem do opa, isso padrão. aqui justamente. Aí a central entra em contato, não conseguiu, bloqueia o veículo. Entendeu? Um dado, gente, que toda seguradora, toda locadora sofre até hoje, que é o quê? Com a apropriação indébita. A apropriação indébita é um crime de baixo potencial e diversas quadrilhas no Brasil estão se fazendo com isso. Então, Isso é o quê? O cara finge que foi roubado o carro? Não, O cara aluga Você o nome do laranja aluga- e leva embora. você laranja Ele nada, mesmo, ele mete mesmo. a cara. Ele bota a cara. Aluga e não devolve mais, filho. Só que não é um crime. Não é roubo. É mesmo? É apropriação indébita. É porque ele pagou, Aí a né? locadora, Porque existia um contrato ali. É só Ele uma quebra de pagou, ele contrato. assinou, ele fez tudo, ele faz tudo tem certinho. empresas fazendo isso. O cara começou com a empresa, aí alugou uma frotazinha ali, aluga e não devolve. Sumiu. Aí a locadora bota na justiça e fica É. lá rolando. A Hunter até hoje teve um carro com apropriação indébita.
Não vou falar como é não, tá, grande player? Não vou falar... Não, um carro, aí nós vimos, opa, tem uma falha aqui, vamos corrigir. Depois da correção não aconteceu mais. Então, assim, nós... Os caras vão vir atrás de você pra perguntar, quer comprar informação. É. Mas você não vende, não. Cara, não, o que já aconteceu com a Quer, gente... não. Quer aprender? Arrasta pra cima. Já aconteceu com a gente de um grande player do mercado tentar comprar uma parte da nossa tecnologia. Isso já aconteceu com a gente, porque a Hunter foi um laboratório para experimentar tudo que a gente poderia fazer e trazer segurança. Tudo que os caras não tiveram coragem de mexer a bunda e fazer. Exatamente. Assim, o nosso sistema hoje, eu arrisco a dizer que é um dos sistemas mais modernos para fazer gestão de frota no Brasil e arrisco dizer na Europa, porque a gente traz um método de fora do Brasil para cá. Então a gente se baseou e se debruçou em cima dos pilares, dos gargalos que a gente enxergava. Então a gente não comprou um sistema e adaptou isso. A gente criou um sistema baseado na nossa operação. Sim. O que a nossa necessidade, qual era a nossa necessidade? Essa. Rodrigo, então vamos sentar aqui e vamos construir em cima disso. Então a gente já foi procurado em outro, tem um pouco mais de um ano. Os caras pegaram um sistema europeu e testaram no Rio de Janeiro. Na faixa de Gaza. Então, aí não tem como não dar uma melhorada no sistema, né? Exatamente. Aí tu traz para São Paulo... Nada contra o Rio, é porque eles falaram que a sinistralidade do Rio é muito grande. A gente diversas vezes é perguntado, porque em São Paulo como é que tá? A gente tá Gente, voando tá em São Paulo. Aqui. Voando. Porque não tem como comparar o que acontece... muito relacionado à criminalidade. Claro que a gente não pode falar do Rio de Janeiro, até porque é a nossa cidade, a gente gosta muito de lá. Mas, assim, o índice de criminalidade de lá, ele é potencialmente muito maior do que os outros estados do Brasil. E porque também é uma cidade grande, mas ela é mais concentrada, ela é mais... Eu percebo que São Paulo é muito grande, então Mas São Paulo é muito espalhado, Por exemplo, eu sou minha esposa é da Zona Leste, São Mateus. Lá, acho que nos últimos 20 anos, é o lugar que mais rouba carro em São Paulo. Então, mas eu quero no extremo leste de São Paulo. E então você sabe os lugares que tem aqui em São Paulo. Lá é muito concentrado. Mas você imagina público motorista de aplicativo que roda São Paulo inteira. Sim. É muito exposto, então, não tem jeito. Tá exposto o tempo que todo, os caras ficam cancelando, tá ligado? Eu pego os caras cancelam. Os caras não querem ir lá pra quebrar. Não, mas nós temos motoristas que rodam. Temos. Não, eu tô a gente brincando, acompanha. 24 horas a operação é só controlada. porque eu tô olhando ali, ó. Olha, caralho, fluiu o papo, hein? Fluiu mesmo. Só assim, pedir pra vocês serem sucintos para que vocês tenham a oportunidade de falar do outro negócio que é das motos. Para que a gente não termine antes de vocês falarem. Não, então ficar pro próximo aí. Pode ser também, né? Não, mas vamos falar um pouquinho da moto só para deixar o gostinho de quero mais. Isso, deixa o gostinho. Então, as motos é um projeto da Hunter que nasceu já tem 1 ano e meio. Realmente, lá na pandemia mesmo, no início da pandemia, nós queríamos iniciar com esse projeto. Só que nós não tínhamos tanto pessoal para isso. E também teve outro entrave, que era o quê? As montadoras não tinham as motos suficientes para nos fornecer. E vendeu moto pra caramba na pandemia, né? Então, assim, nós começamos com o MVP no Rio. Tem que sempre começar no Rio, cara. Se der certo no Rio, dá certo em qualquer lugar. Validou o processo. Validou no Rio e nós estamos trazendo para São Paulo. Que é o quê, gente? Alugar motos para entregadores de delivery. É um mercado que nem cresceu, né? É um mercado novo. Imagina, né? Gente, é outro oceano azul. Então, é mais um negócio da Hunter, que é o quê? Nós chegamos para quê? Para resolver dores do mercado. Então, com certeza, nós vamos resolver dores de muitos que não têm como comprar uma moto e é o mesmo sistema do carro com o nome sujo. E no final a moto é do cara. Mesma então, logística. E detalhe, tem a maneira tradicional do aluguel e tem a maneira que a gente faz a conexão com o estabelecimento. Então o cara pode alugar e ao mesmo tempo já ter um trampo para ele. Caraca, mano. É isso que a gente já está estruturando, as parcerias linkadas direto, né, com os estabelecimentos, para que a gente já possa fornecer uma rede, né, esse ecossistema todo para a pessoa, né? Responsabilidade, né? Justamente. Fantástico. Então, assim, 2023 nós vamos começar bem acelerados, tá? Com as motos aqui em São Paulo. Aí vocês vão ver um pouquinho vão conhecer um pouquinho mais do
do mundo roxo, né? Tanto nos carros quanto nas motos também. Que a escalabilidade das motos é muito maior. Porque a cada três motos é um carro. Entendeu? Então... É daí que você consegue também ter investidores com uma cota menor. Porque aí você direciona o cara para moto. Isso aí, justamente. Legal. Bom, vocês já estão convidados a voltar uma próxima vez, conforme as novidades forem acontecendo. Então, Show de Bruno, bola. Iago, agradeço demais a presença de vocês hoje. E se ficarem à vontade aí para despedir e falar como a galera encontra vocês, a empresa nas redes sociais também. É isso aí. Vai. Show. Gente, muito obrigado. Acho que foi assim, como eu falei no início, né? Para mim é um grande, enorme prazer, assim, muito imenso mesmo, tudo que eu puder trazer de gratidão para vocês, porque acho que desde que a gente começou a empresa, a gente teve pouquíssimas oportunidades de falar, de contar nossa história, de empreendedorismo, e acho que o Brasil está precisando muito disso, sabe? De gente que desafia o óbvio, de gente que que tá fora da curva, gente que fala assim, você está fazendo, mas dá para fazer melhor. E a gente tem muito isso, a gente fala que o nosso DNA está muito nas pessoas incomodadas o tempo todo. Então acho que é um prazer muito grande poder falar um pouco disso aqui para vocês, tá? Para encontrar a gente é só vocês irem lá, _Somos Hunter no Instagram, é o nosso principal canal, é o canal onde a gente centraliza todas as nossas comunicações e lá a gente direciona site e todas as nossas outras redes, tá bom? É isso aí. Gente, só complementando o que o Iago falou, né? Realmente é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, né? Foi um bate-papo que passou muito rápido. Passou Falei, rápido mesmo. Nossa, 2 horas, mas... Rapidinho. Nossa, foi muito rápido. Não senti nem aquela pressão de não ter assistido o segundo tempo do jogo do Brasil. Pô, verdade. 1x0. Mas a gente ouviu os gritos aqui. Né? Então, show que de bom, bola. tá tudo certo. Mas, assim, falar de empreendedorismo, para a gente é uma satisfação imensa, tá? As pessoas, né, que queiram empreender e queiram, assim, até seguir a gente para ter algumas dicas e tal, podem nos procurar. O meu Instagram é brunogrilo.bg, tá? Então pode me chamar, que às vezes eu não vou responder na hora, mas quando eu tiver um tempinho eu vou responder. Nós somos 4 diretores a gente fala, com um DNA 100% brasileiro. Então, assim, não foi nada que a gente... tem um americano, tem um chinês, não. São Valorizou Brasil, aqui, né? São... BR, igual fala. Justamente, é BR. E, assim, somos 4 pessoas que nós não viemos de famílias ricas, tá? Foi consequência, tudo que vem acontecendo foi consequência do nosso suor, tá? Então, assim... Pode acreditar que dá certo. É claro que existe um trabalho por trás. Um trabalho, justamente. Nada é fácil na vida, entendeu? Eu nunca gostei de nada fácil. E na Somos Hunter também não foi. Então, assim, nós chegamos com menos de um ano, pandemia. E agora? Como é que vai ser? Vou chorar? Não, vamos buscar a solução. Vamos vender lenço. Justamente, vamos vender lenço, entendeu? E até hoje nós somos assim. O nome da empresa é Hunter Soluções. Então, Hunter Soluções e Inovação. Não é por acaso, entendeu? Então, assim, quem quiser empreender, vai fundo, entendeu? O Brasil é um país riquíssimo. Tem muitas dores para resolver. Nós temos, além dessas 4 empresas que nós falamos aqui, nós temos mais de 10 projetos que nós não temos capacidade humana para colocar em prática. Mas são dores que o mercado carece de alguém resolver, entendeu? Então, assim, não desistam, corram atrás, porque tem espaço para todo mundo. Tem espaço para Hunter, tem espaço para concorrente, e assim vai, entendeu? É aquele negócio. Se você colocar honestidade, você vai longe. Não adianta também querer começar errado. Tem que começar sendo honesto, que você vai longe. O seu brilho, ele vai transparecer por onde você passar. Entendeu? A gente sempre fala que a gente gosta de concorrência, né? Justamente. A gente valoriza a concorrência. Nós temos... te cutucando para você crescer. É isso aí. Eu fico incomodado, com 3 anos e meio, não tem uma empresa igual a nossa. Entendeu? E tem os gurus que falam, não, com
no máximo 8 meses já aparece a concorrência igual. Não Não aparece. tem. Eu tenho concorrente indireto. Perfeito. Tem um grande player de São Paulo que imitou uma parte da locadora, que é a opção de compra, mas totalmente diferente ainda. Que ele ainda pede um valor no Valor final, ainda a no gente final. não pede nada. Entendi. Então, mesmo que ele... Não, é igual a Hunter, show de bola. Nós vamos fazer diferença. E tem mercado para todo mundo também, entendeu, gente? Então, assim, não baixem a cabeça. Quem tem um projeto, quem tem um sonho, corra atrás que realmente dá certo. É só ter perseverança, ser resiliente e não ouvir as pessoas. Se você ouvir, tu não vai fazer. Você não sai do lugar. Não sai do Eu lugar. vi os haters. Se a gente ouvisse pessoas, vocês não estavam aqui hoje. Vocês É. são prova A gente não disso, teria um né? podcast. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, galera. Germano, como a galera te encontra nas redes Vocês me sociais? encontram no @saldanhager. Vocês me encontram no @phsilvahs, tudo junto. E foi um prazer e até semana que vem. Valeu. Valeu, galera. Pô, show de bola.